Todos pensavam que ele era fraco, mas ele renasceu com um poder overpower. Nesse anime acompanharemos a história de Allen, um garoto de 15 anos que nunca conseguiu sair do nível 1, possui atributos com valores medíocres e que, pra piorar, não recebeu nenhum dom de Deus. No entanto, ele detém algo que seus familiares não foram capazes de prever ou avaliar. Ele é um herói reencarnado que herdou suas memórias e poderes da existência anterior. Na vida passada, ele sacrificou sua própria vida pelo bem de seu povo e antes de ir de arrasta, conseguiu fazer um pedido sincero à deusa, que a fez chorar e uma de suas lágrimas caiu em suas mãos, o que provavelmente concedeu o seu desejo antes de reencarnar. Ele então reencarna como um rico de cabelos azuis chamado Allen. Já se passaram 15 anos desde que o herói está vivendo a vida de um filho mais velho do Duque, e assim como qualquer outro príncipe nobre, Allen tem vivido preguiçosamente toda a sua vida. Brett, o irmão mais novo de Allen, chama ele nessa vida, dizendo que o pai está esperando por eles lá embaixo. Allen se apressa e se prepara para ir com seu irmão. Sem perguntar nada, ele ouve sobre como ele é um completo inútil e o quanto o pai pega leve com ele. O rancoroso irmão mais novo continua reclamando sobre o quanto odeia seu irmão mais velho incompetente e que adoraria não ter mais um irmão. Com um sorriso vilanesco, ele anuncia que isso está prestes a acabar. A cena evolui e vemos Craig, pai de Allen e duque da casa de Westphal. Ele chamou Allen ali e basicamente colocou o nosso prota abaixo do rabo do cachorro, dizendo que ele é um fracassado total por não ser capaz de subir de nível em seus 15 anos de vida, trazendo vergonha para sua família. Craig também menciona que seus atributos comuns são dignos de pena e, para piorar, ele não recebeu qualquer tipo de dom de Deus. E, por conta disso, ele irá expulsá-lo dali, pois não tem a menor possibilidade de alguém tão fraco herdar seu legado, visto que isso mancharia o nome de sua família. A cena corta e vemos que Allen foi expulso de sua família, mas ele não fica chateado com isso. Pelo contrário, ele expressa alegria, porque finalmente agora ele pode se considerar uma pessoa livre e buscar seu próprio caminho, longe de uma família tão podre quanto a dele. Então ele decide começar a procurar a paz que tanto desejava em sua vida anterior, quando era um herói inquieto, e de acordo com isso, ele começa a seguir uma bela borboleta em direção ao local para onde está voando. Pouco depois, vemos que ele está indo para as terras fronteiriças no leste do território de Westphal, um local que ele desconhece. Ele se vê pescando ao lado de um rio para se alimentar, esperando poder viver uma vida simples e comum como um plebeu. Depois de caminhar por algum tempo, Allen olha ao longe, próximo às montanhas ali, e vê uma situação tensa rolando por ali. Ele vê duas mulheres ali tretando com os monstros que se regeneram. A cavaleira chamada Beatrice se encontra em uma situação difícil, pois não importa quantas vezes ela deita essas porcarias no tapa, elas apenas se regeneram de volta. Beatrice revela que estava escoltando a princesa Lizzie quando esses monstros, que possuem um design terrivelmente feio, atacaram repentinamente sua carruagem. Como é dever de um cavaleiro proteger a quem eles servem, Beatrice decide se sacrificar para salvar a princesa Lizzie e pede que ela fuja para salvar sua vida. Lizzie não quer abandoná-la, mas Beatrice lembra a ela o quão importante é sua vida e a sua missão. Enquanto isso, Allen observa a batalha de longe e, ao dar uma olhada mais de perto, usando seus poderes mágicos que definitivamente não são de uma pessoa nível 1, ele descobre que a pessoa que está sendo atacada por essas bestas demoníacas é a primeira princesa desse reino. Isso nós temos um flashback ali onde vemos Lizzie ouvindo a galera falar mal do Allen e ela coringando e pedindo pra todo mundo pedir desculpas a ele, pois ele era um cara incrível. Isso voltamos ao presente e Allen menciona que ele não queria usar seus poderes de outra vida na frente das pessoas. Mas para retribuir Lizzie por sua bondade para com ele, Allen decide usar um pouco de seus poderes para ajudá-las. Porém, antes que ele possa alcançar as duas garotas, um dos monstros feiosos ali acerta em cheio Beatrice e a derruba. Allen carrega sua respiração no trovão. Ah não, esse não é o Zenitsu. Ele usa algo parecido e literalmente se teletransporta na frente de Lizzie, que já estava ali aceitando que iria de comes e bebes. Graças a Deus, pra ela, Allen derrota rapidamente todos os monstros que não morriam, um após o outro, com poderes extremamente apelativos. Já acabou, Jéssica? É claro que não, pois não basta ser um apelão do cacete apenas em ataques, ele também consegue a proeza de utilizar luz curativa e com isso ele salva a vida de Beatrice. Lizzie pergunta a Allen que tipo de feitiçaria ele tá utilizando e ele dá tela azul nesse momento, pois não há como explicar que ele está usando seus poderes que herdou da sua vida anterior. Enquanto ele rebola ali pra achar uma resposta, Beatrice acaba salvando ele, deduzindo que aquilo ali é um tipo de dom que talvez
talvez a igreja desconhece, e ele apenas concorda, pois dessa forma ele consegue se safar. A conversa então muda de direção e ele pergunta a elas o que elas estão fazendo ali onde Judas perdeu as botas, e Lizzie responde que recebeu uma revelação divina de alguns dias atrás, e seguindo a revelação, ela estava a caminho de uma vila chamada Clum, e acabaram sendo atacadas no processo, com Beatrice agradecendo a ele por elas não terem virado rango nesse processo. Lizzie então pergunta o que ele está fazendo por ali, e ele diz que seria melhor conversar em outro lugar, tipo a carroça. Elas comentam que a carroça foi de arrasta, mas o doidão ali usou magia e a restaurou. O cara manja dos códigos de trapaça, não adianta. Dentro da carroça, Allen explica que ele foi expulso de casa. Lizzie comenta que o pai dele é um tranqueira por fazer isso e ele não discorda. Ele então teme e as questiona sobre os poderes dele serem úteis ao reino, a ponto de caguetarem ele, e por consequência ele precisa retornar para sua família de Chernobyl. Lizzie diz para ele para ficar de boa, pois ela vai priorizar a amizade deles e por conta disso não vai falar nada para ninguém. Após algum tempo de viagem, eles chegam à vila e a acham suspeita, pois está muito quieta. Beatrice percebe que, embora haja tantas casas na vila, nenhuma das portas está aberta, levando a acreditar que ninguém mora mais ali. Elise assume que os monstros misteriosos nos confins da fronteira devem ter atacado os aldeões e causando a ruína à vila. No entanto, Olin não acredita nisso e afirma não ter sentido nenhuma presença de qualquer monstro, teorizando que talvez os monstros estejam temendo algo e por conta disso estão evitando a aldeia. O grupo eventualmente encontra uma reunião dos aldeões ali em frente a uma casa no lado oposto da vila, onde um velho expulsa uma garota chamada Akira. Lisa a reconhece imediatamente como a luz que ela foi informada na revelação. Akira não reconhece quem Lizzie é, então Lizzie a lembra do dia em que se conheceram na capital real e se tornaram tão intimamente familiarizadas uma com a outra que até compartilharam refeições juntas. Akira obviamente não se lembra e se desculpa por esquecer de quem é Lizzie e se reconcilia com ela, prometendo que não esquecerá sua existência novamente. Allen pergunta a Lizzie o que ela quis dizer antes quando afirmou que Akira é a luz. Beatrice então conta a Allen sobre a bênção especial chamada Valente, que concede a um único indivíduo o poder de 1000 guerreiros, tornando o portador um legítimo herói. Akira é a única nessa geração com um tal dom que a torna a heroína dessa geração. Beatrice então conta que Lizzie recebeu uma revelação que dizia para ela tornar-se um guia para a luz e eliminar a escuridão, e com isso elas interpretaram que ela precisa se juntar a Akira. Porém, como o saco vazio não para em pé, eles resolvem continuar essa conversa após forrar a pança. A cena evolui e vemos o grupo reunido em um bar próximo ali para almoçar, onde a heroína Akira lhes conta sobre sua atual missão, que é matar um dragão. Segundo sua história, quando Akira estava passando pela estrada próxima a essa vila, ela encontrou uma garotinha assustada que implorou por sua ajuda, dizendo que os aldeões estavam levando a força para o dragão como sacrifício. Para entender melhor o que estava rolando, Akira foi até essa vila colher informações e foi nessa que ela se encontrou com o velho e acabou sendo expulsa da casa dele, e nesse evento todo mundo acabou se encontrando. Allen percebe então que os aldeões devem estar tentando oferecer a garotinha como sacrifício ao dragão para receber sua proteção, visto que em vilas pequenas como essa é quase impossível permanecer em pé caso haja um ataque. Serem protegidos pelo dragão tem o benefício da vila não ser atacada por outros monstros, ainda que o preço para se pagar isso tudo seja caríssimo. Após encher o bucho, Akira diz que agora é hora de tombar o Corsa do dragão. Allen então questiona o fato de que talvez o pessoal da vila não queira que ela derrote o dragão, perguntando a ela se ela o derrotará ainda assim, e ela diz que sim, pois aquela criança pediu para ser salva e ela não iria negar isso para ela. Beatrice e Lizzie prontamente se oferecem para ajudar e Allen diz que vai ajudar também, pois ele não tem como simplesmente descansar sabendo que seus amigos estão em perigo. Em pouco tempo, o grupo chega à montanha onde o dragão supostamente reside. Antes de partir para a batalha, Akira pede a eles para pararem ali por um tempo para fazer um plano estratégico. Ela então explica sua ideia, dizendo que ela irá pelo pico da montanha usando a estrada principal, enquanto os outros três darão a volta para surpreender o dragão e pegá-lo pelas costas. Allen se oferece para estar na linha de frente e Akira se recusa a aceitar essa ideia, porque sabe que Allen simplesmente resolveria toda a operação sozinho e tomaria toda a diversão para si.
Allen não entende como ela conseguiu entender tão bem ele quando eles não se conheciam nem por um dia. Então Akira explica que consegue sentir uma aura vindo dele, que não é um qualquer, e diz que após derrotarem o dragão, ela quer trocar socos com ele só pra ver se ela está certa disso tudo ou não. A cena segue e eles iniciam sua operação. Akira parte primeiro com um grande sorriso, transmitindo a sensação de que será capaz de derrotar o dragão sozinha. Por outro lado, Allen, Liz e Beatrice traçam seu próprio caminho em direção ao pico da montanha, escalando e garantindo que o dragão não perceba sua presença. Enquanto Akira confronta o gigante dragão vermelho, Allen deduz que os aldeões devem ter sido forçados pelo seu pai, Craig, o Duque de Westfield, a sacrificar seus filhos. Allen assume que o Duque está usando os poderes desse poderoso dragão ao dar-lhe sacrifícios humanos, e é por isso que os cavaleiros reais do reino não tentam confrontar uma fera tão perigosa. Eis que a batalha começa e Akira inicia usando um feitiço brutal de raio no dragão, que obviamente não causou nada a ele. Pra piorar, ela descobre que a menina que ela salvou anteriormente está deitada nas proximidades, fazendo-a perceber que era uma trama cruel do próprio dragão desde o início para atrair uma pessoa forte para ele brincar. No entanto, o dragão fica desapontado ao ver o quão fraca a heroína Akira é e acha risível que uma fraca como ela seja considerada a heroína desse mundo. Ela então tenta um segundo ataque movida por ódio e bem, nada acontece também. O dragão então dá uma bofetada nela que a esbagaçou bonitão. Quando o dragão se preparou para dar um ataque final, ela se preparou para ir de arrasta. Allen surge por ali com todo o seu poder do protagonismo e desfere um ataque nele, derrubando-o com um único golpe. O dragão até ameaçou tentar um contra-ataque, mas Allen avança contra o dragão e desfere um ataque ainda mais forte, perfurando diretamente seu núcleo de mana. E bem, dessa vez deu ruim pro dragão. Após a batalha acabar, quem se acaba também é a sua espada, que fica esbagaçada assim como ele também ficou. A cena corta e vemos Akira acordando ao lado da garotinha que ela salvou, e em paralelo a isso, Allen reflete que ele só queria uma vida de vagabundagem, mas isso vai precisar esperar, pois ele precisa ajudar suas amigas e o primeiro episódio chega ao fim. O episódio começa com Allen acordando ao lado de Liz e pedindo desculpas por ter dormido demais. Liz o tranquiliza, dizendo que provavelmente ele está exausto devido à batalha com o dragão, e isso fez ele dormir muito. Allen então pergunta sobre as outras garotas e Liz mostra elas ali treinando com as espadas. Enquanto Liz está prestes a se desculpar com ele, a gente vê um flashback com a Liz curando a Akira. E me permitam pontuar um furo grotesco de roteiro aqui. Quando a Beatrice estava quase indo de arrasta no episódio anterior, quem curou ela foi o Allen, enquanto a Liz nada fez. E agora, bem, agora a história prossegue e Allen lembra a Liz que ela costumava usar sua magia de cura em pessoas necessitadas. Ele lembra ela de uma história que ouviu sobre uma mulher que costumava viajar para curar qualquer doença ou lesão, considerada uma trabalhadora santa milagrosa, e como os rumores sobre ela giravam em torno de Liz pede desculpas por não ter contado a ele antes, e Allen segura suas mãos dizendo para não se culpar e afirmando que se ela é uma princesa ou uma santa, ela sempre será Liz para ele. Bem galera, ela poderia ter curado a Beatrice e não fez. Enfim, vamos se fingir de tonto e seguir o plot. As palavras ditas por Allen a tocam profundamente e ela fica muito feliz. Então uma das garotas chama Allen para treinar com ela. Allen se levanta e vai se juntar a elas. A cena muda para Allen se despedindo de Akira, que pede a ela para acompanhar até uma cidade mais próxima, e ela, mencionando ter aversões a carruagens, diz que não irá. Enquanto o diálogo segue, a menina que ela salvou a abraça e Liz pergunta se ela, Akira, tem certeza de que quer cuidar dela. Akira explica que a menina está apegada a ela e por isso irá levá-la em sua jornada, ainda mais levando em conta que a menina não tem família e não quer voltar para a vila por motivos óbvios, né gente? Akira então pede desculpas a Allen por sua espada, mas ele assegura que ela não quebrou por causa dela. Ela então diz que era seu dever derrotar o dragão e ela não o fez, portanto ela é uma negação como herói, dizendo que sua espada sagrada seria melhor utilizada por alguém mais digno como ele, e Allen diz que não concorda com isso também, dizendo que ele só derrotou o dragão porque ela lutou contra ele primeiro, e que fora isso, para aquela menina ali, a Akira é a única heroína, e por conta disso a espada dela certamente está nas mãos de um herói. Akira é toda tsundere, quebrada com elogios,
sai correndo e decide partir com a menina e se despede de Olin e seus amigos. A cena então muda para o palácio, onde vemos Craig ele discutindo a derrota do Rei Dragão Vermelho. Ele menciona que o plano deles era atrair a heroína e eliminá-la. Seu assistente informa que a Santa havia fornecido alguma assistência à menina, o que deixa Craig furioso. Brett, por sua vez, expressa frustração, lamentando o fato de que os lobos de argila não conseguiram dar fim nelas. Ele sugere enviar uma alcateia maior na próxima vez para garantir. Craig pede para ele se acalmar, puxar o freio e tal, mencionando que se o Dragão Vermelho foi de base, eles não podem se dar ao luxo de perder mais criaturas mágicas. Brett, por sua vez, argumenta que dessa forma permitirão que a heroína e a Santa escapem. E o seu pai, por sua vez, intervém, dizendo que enquanto eles estiverem na área da fronteira, eles terão muitas oportunidades para matá-los. Ele então pergunta ao assistente se ele encontrou a localização de um suposto elfo. O assistente responde que está procurando e em breve enviará a cabeça dele. Craig ri, jurando vingança contra o reino, e a cena volta para Olin e as meninas. Olin pergunta a Lizzie se ela conhece um ferreiro que possa fazer uma espada para ele. Lizzie menciona que possui uma amiga elfa que é ferreira e que mora nas proximidades, em uma cidade chamada Granholm. Lizzie então pede desculpas a Olin por envolvê-lo em tudo isso, mas Olin agradece, dizendo que deveria ser grato nesse caso. Ele então pergunta se ela não precisa voltar para a capital, e Lizzie diz que não, porque Beatriz está com ela, e elas já contataram o pai dela, então tá tudo sem problemas. Mais tarde, em uma parte isolada na floresta, os vemos sem preocupações. Olin usa seus poderes mágicos para iniciar um fogo, aquecendo as meninas. Eles se reúnem então em volta do fogo, e Lizzie adormece no colo de Olin, mas acorda rapidamente e se desculpa. Beatriz, por sua vez, ri e diz que como eles são noivos, não há mal em dormir ao lado dele. Isso irrita Lizzie, que informa a Beatriz que Olin é seu ex-noivo. Olin interrompe, dizendo que não há problema dela dormir no colo dele, do lado dele e tal. Lizzie fica brava e diz a Olin que ela se opõe, surpreendendo com suas palavras. Depois de algum tempo, vemos as duas meninas dormindo e Olin falando consigo mesmo, dizendo que passar tempo assim é maravilhoso. Ele começa a se lembrar que eles se conheceram em uma noite linda sob a luz do luar, exatamente como hoje. Ele então relembra o passado, quando estava no palácio, e Lizzie aparece atrás dele, comentando sobre a beleza da lua. Lizzie se apresenta, expressando seu desejo de conhecê-lo, porque foi informada de que estavam noivos. Isso surpreendeu Olin, e então voltamos à realidade, onde Olin diz que a vida pacífica que ele desejava poderia ser algo do tipo. A cena muda para amanhã, na cidade de Granholm, onde eles estão no mercado, por ali. Olin observa como a cidade é animada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Beatriz informa que aventureiros e viajantes com circunstâncias especiais se reúnem ali, especificamente porque a cidade fica na fronteira. Nossos heróis chegam à casa da ferreira e Lizzie tem confiança de que ela fará uma espada perfeita para ele. Beatriz acha isso muito estranho, já que normalmente eles ouvem o som das cacetadas do martelo nas espadas mesmo nessa distância. Olin vai até a porta da casa, diz que está aberta, então eles devem entrar ali, dar uma olhada e ver o que está rolando. E eles entram e encontram muitas armas poderosas. Olin comenta que essas armas ali são muito melhores que a espada que ele usava. De repente eles ouvem o grito de Lizzie e correm até ela para descobrirem que Noelle, sua amiga, está estatelada no chão. Beatriz se assegura, explicando que está tudo dentro dos conformes, porque ela desmaia devido à exaustão, devido ao trabalho extremo. Então vemos Lizzie usando sua magia de cura para acordá-la, e Olin pergunta se ela usa sua magia toda vez para curar sua fadiga. Lizzie informa a Olin que sim, porém ela esqueceu dos desmaios da amiga, porque faz muito tempo desde a última vez que ela veio ali, e por isso se assustou. Beatriz acrescenta que quando Noelle começa a fazer uma nova espada, ela nem come nem bebe até terminar. Quando Noelle acorda, ela reconhece Lizzie e Beatriz e pergunta quem é o molecote ali. Beatriz explica que ele trabalha como guarda pessoal de Lizzie e é conhecido pelo nome de Olin. Noelle então pergunta se eles querem que ela faça uma espada para ele, e ela explica que não vai poder fazer isso porque recebeu muitos pedidos e está ocupada até a tampa. Além disso, ela diz que ele já tem uma espada, embora ela esteja quebrada. Olin mostra para ela só o cotoco da espada e Noelle a examina, percebendo que ela foi usada até o máximo de seu potencial, se perguntando como alguém poderia conseguir fazer isso. Ela então muda de ideia e decide fazer uma nova espada para ele. Ela pergunta se ele está interessado em ter uma espada que supere a espada sagrada. Beatriz esclarece que ela quer dizer uma espada feita especialmente para um herói, que apenas um verdadeiro herói pode empunhar, e Noelle confirma, dizendo que fará uma espada que supere qualquer outra, mas isso requer um esforço tremendo e até agora ela nunca encontrou ninguém capaz de
empunhar tal espada e ela acha que Allen pode ter esse poder. Ou seja, o poder do protagonismo é incrível. Allen concorda, incapaz de recusar, e Noel diz a eles que começará a fazer imediatamente e depois os expulsa de sua casa, fechando a porta. Ela se lembra de uma mulher chamada Vanessa, que costumava trabalhar como ferreira, e diz que não importa como, ela irá fazer uma espada que supere a espada sagrada. Em seguida vemos Allen com as meninas na floresta. Liz expressa seu desejo de que Noel não faça nada imprudente. Allen diz a eles que eles devem encontrar uma pousada para ficar até que a espada esteja pronta. De repente uma jovem estranha aparece por ali e diz que isso deve ser relatado. Então a vemos falando com o tio do chapéu ali, expressando que a presença de Lizzie é conveniente, mas de acordo com as informações de Westphal, o guarda pessoal de Lizzie deveria ter apenas uma pessoa, questionando então quem é o rapaz ali junto com elas, referindo-se a Allen. O velhote ali então concluiu que ele deve investigar. A cena muda e vemos Beatrice dizendo a Allen para descansar. Liz então sugere que Allen deveria ir à Guilda dos Aventureiros, já que tem algum tempo livre, pois os materiais que ele obteve do dragão poderiam ser vendidos por uma grana boa. Allen confirma que ela tá certa, já que ele está sem dinheiro desde que foi expulso pela família. Ele pergunta às meninas o que elas vão fazer e Liz diz a ele que vai dar uma volta pela cidade com Beatrice por um tempo. Allen se levanta, se despede e sai. Beatrice então fala com Liz, perguntando se ela está certa sobre esse plano, já que as duas sozinhas podem não ser capazes de lidar com isso. Liz diz que entende, mas não quer envolver Allen mais do que o necessário. A cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde a recepcionista dá boas-vindas a Allen e ele expressa sua intenção de trocar alguns materiais por dinheiro. A recepcionista examina os itens que ele tem e quando abre o saco, fica surpresa ao encontrar uma escama de dragão, que é muito valiosa, junto com um saco cheio de outros itens. Ela pega os itens e vai informar o gerente. Eis então que o velhote e a menina o abordam, querendo saber sobre o dragão, e Allen, sem saber quem eles são, nem abre a boca. Horace então se apresenta e apresenta a menina ao lado dele, que se chama Milene, e Allen imediatamente a reconhece como uma amazona, mencionando não ser muito comum vê-las nesse reino. Horace então pergunta a Allen se ele adquiriu a escama de dragão sozinho ou com aliados. Allen explica que não seria possível derrotá-lo sozinho. Horace pergunta se a heroína estava com ele, presumindo que a batalha deve ter sido muito emocionante. A recepcionista então pede desculpas a Allen pelo atraso e explica que terminou de avaliar os itens, então é hora da troca. Horace e Milene saem e os vemos conversando juntos. Horace diz a Milene que era necessário ver Allen para avaliar suas habilidades, mas nunca esperava que ele fosse um fracasso sem um dom divino, indicando que ele é um oponente completamente trivial. A cena volta para Allen e as meninas na casa de Noel. Ele pergunta se a espada já foi feita e fica surpreso ao descobrir que Noel está mimindo novamente. Liz usa sua magia para acordá-la e Noel pede desculpa pelo atraso, informando que terminou de fazer. Então todos olham para a espada e ficam maravilhados. Ela é uma baita de uma espada bonita. Noel informa que é a melhor espada que ela já fez. Allen a pega e diz que ela é incrível. Noel sugere que eles vão experimentá-la, mas Liz diz que farão isso depois que ela se recupere completamente. A cena muda para Allen e Noel na floresta, onde ele conta a ela que ele poderia testar sozinho. Noel então insiste em vê-lo usá-la na frente dela, porque a espada pode precisar de algum ajuste para se encaixar melhor nele. Allen pergunta por que ela se tornou uma ferreira e começou a fazer espadas. Noel pergunta se é estranho ver um elfo como ferreira. Allen responde que, considerando talento e características específicas, os anões são mais adequados para esse tipo de trabalho. Eles pausam e Noel conta a ele que foi criada por um anão e lembra de seu passado, onde não sabia onde nasceu ou quem eram seus pais, acabando em um lugar estranho. Então uma senhora chamada Vanessa a acolheu e cuidou muito dela. De volta ao presente, ela diz a Allen que Vanessa era uma senhora muito áspera e teimosa que nunca quis ensinar a ela sobre fazer espadas, mas ela continua sendo sua querida professora. De repente ela fica emocionada e diz a ele que seu passado pessoal não importa e sai correndo abruptamente. Então Horace aparece com Milene e pergunta a Allen se ele saiu para caçar monstros a pedido da guilda. Ele confirma isso e Horace diz a ele para informá-lo sobre sua caçada quando retornar. Noelle chama Allen para ir até ela enquanto Horace e Milena saem. Noelle fica muito surpresa ao ver Horace. Então vemos Horace dizendo a Milena para rastrear a Allen e investigar sobre ele, porque se ele descobrir, será um grande problema para eles, e eu não entendi foi nada. Então Milena desaparece. A cena volta para Allen, que está testando a espada, matando muitos monstros. Ele diz a Noel que gostou muito da espada. Noel pega a espada dele e usa seu poder mágico para verificar como está a espada, e ela então diz a ele que ele usou a espada sem que ela se arranhasse, mostrando sua habilidade. Ela quer vê-lo lutar contra monstros mais fortes e o leva mais fundo na floresta. Vemos então que está anoitecendo e Noel está surpresa porque geralmente muitos monstros vêm atacar, mas agora não há monstros. É possível que tenham fugido porque tem medo de enfrentar Allen, e Allen avista
algo por ali e diz que não é dele que os monstros estão com medo. Ele então desfere um ataque para melhorar a visão e enxerga algo. Noelle então, ao vislumbrar algo que para ela parecia ser o próprio Satanás, expressa todo o seu medo, lembrando inclusive de seu passado, onde sua mentora Vanessa lhe orientou para fugir daquele bichão ali. Parece que ele foi responsável até por matar sua mentora, pelo que deu a entender. Ela então pede para Allen usar sua espada para matar o monstro enquanto ele tá adormecido ali. E bem na hora do pega pra capar, o episódio acaba. E agora? Como será que essa batalha vai transcorrer? Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3 e deixa o like para fortalecer o vídeo. O episódio inicia com Noelle lembrando de seu passado com sua professora Vanessa, que estava ali trabalhando pra cacete. Noelle diz a ela que está com fome e pergunta quando ela vai parar de trabalhar, mas Vanessa não responde a ela, o que irrita Noelle. À noite, ela vai até ela novamente e diz que comeu tudo que tinha em casa. Então ela olha para as armas que a Vanessa fez e pergunta como ela usa essas ferramentas, mas Vanessa, como de costume, não responde e continua trabalhando, o que frustra muito Noelle a ponto dela perguntar qual é o problema dela. Então Noelle vai até as armas e pega uma espada, só que essa espada é muito pesada e por conta disso ela não consegue carregá-la, fazendo com que ela caísse no chão. Mas Vanessa nem sequer notou e continuou trabalhando e obviamente Noelle coringou com tudo isso. Então Noelle senta-se na frente de sua mestra e pergunta se é divertido bater na espada o tempo todo, e é claro que mais uma vez ela não teve resposta. Então esbravejando ela comenta que um dia ela irá de base porque trabalha o tempo todo sem comer ou beber. Noelle está chateada e até xinga sua mestra, mas ela obviamente continua ignorando, pois ela continua focada no trabalho para tentar atingir o máximo possível da perfeição. Então vemos o dia amanhecer e Vanessa continua trabalhando. Eis então que Noelle acordou e viu que sua mestra fez uma espada muito poderosa e obviamente Noelle ficou super impressionada com o resultado final. Nisso voltamos para o presente, onde vemos Allen e Noelle na floresta, e ela diz a ele para usar a espada contra aquele monstro e matá-lo. Allen diz a ela que não tem motivo para matar aquele monstro, pois ele não atacou primeiro. Como está dormindo e está longe dos humanos e consequentemente não prejudicou ninguém, ele não entende a razão dela querer matá-lo, mas ele não vai se juntar a ela em uma hipotética vingança que ele desconhece. Então ela pega a espada dele e enquanto corre em direção ao monstro para matá-lo, Allen diz a ela que é melhor não tentar isso, pois o Totó que está ali na frente parece ser uma bagatela de um Fenrir, e em caso dele realmente ser, bem, ele tem uma barreira protetora que anula qualquer ataque, onde apenas armas de elite, como espadas sagradas, podem destruir essa defesa. Noelle diz a ele que essa espada é mais forte do que as espadas sagradas. Allen então diz a ela que essa espada nem mesmo causará um arranhão a ele. Ele diz que se ela continuar tentando isso, ele não impedirá. Mas bem, quem avisa amigo é. Então a cena muda para Allen com as garotas, e elas estão surpresas ao saber que eles encontraram o tal monstro na floresta. Allen diz a elas que acredita que alguém o trouxe ali e que parecia que ele estava coberto com algum tipo de poder. Beatrice pergunta o que esse monstro está fazendo e qual é o seu objetivo. Allen diz a ela que não há evidências conclusivas para isso, então é melhor ter cautela sobre isso. Ele então pergunta a Lizzie se ela terminou seu trabalho e o que está fazendo, porque certamente ela não veio aqui apenas para fazer uma espada para ele. Lizzie, percebendo que é impossível deixar de contar isso para ele, resolveu abrir o jogo. Cerca de 3 meses atrás, um comandante militar chamado Cyril, um dos homens mais fortes, foi assassinado e quem matou pegou a cabeça dele e fugiu. Vários dons foram usados para investigar a cena do crime, mas nenhuma evidência significativa foi encontrada. Então, provavelmente quem está por trás desse crime é um demônio, pois eles estão usando poderes desconhecidos contra eles. Allen questiona então se isso é plausível, pois um demônio assassinar um humano não é algo comum de se ver, visto que eles são completamente indiferentes aos conflitos políticos que os humanos possuem. Beatrice diz a ele que provavelmente alguém do reino deve ter se aliado ao demônio e que está usando seus poderes. Lizzie diz a ele que eles vieram para essa cidade, pois aqui é onde todo tipo de pessoa se reúne, com o intuito de conseguir alguma pista. Allen então menciona a elas que ele não sabe quem é o responsável, mas que ele conheceu uma pessoa suspeita. Então a cena muda e vemos Milena, a Amazona. Ela está diante do monstro, questionando como aquele doidão que supostamente tinha uma força trivial conseguiu romper aquela camuflagem. Mais uma mudança de cena ocorre e vemos ela chegando até Orys. Ele pergunta a ela como foi e ela diz que não tem notícias para relatar.
Ele diz a ela que não importa quanto tempo eles fiquem nessa cidade, eles não encontrarão nada interessante por ali. Horace então ordena a ela que vá pegar a cabeça da Santa e da Elfa. Milena demonstra surpresa no pedido dele e ele olha e a questiona sobre o que houve com a suposta guerreira amazona que adora lutar e que não se importa em ver sangue. Na sequência, ele coloca sua mão no ombro dela e diz que não quer ouvir dela agora qualquer coisa que não seja um sim. Milena, obviamente demonstrando estar controlada por ele, diz apenas que compreendeu a mensagem. Então a cena muda para Noel, ainda trabalhando e martelando a espada, lembrando das palavras de Allen quando ele disse que a espada ainda está fraca, mas que de acordo com seu método de polimento, ele acredita que ela será capaz de atingir o Fenrir após melhorada, pois ao utilizá-la, ele sentiu que ela pode ser melhorada. Ela pede para ele explicar tudo para ela e ele diz que o fará, pedindo apenas para que ela não faça nenhuma loucura no processo. Noel então volta ao presente e diz que ainda pode continuar trabalhando, pois precisa fazer dessa a melhor espada possível. Porém, em meio à porradaria ali, o corpo dela acaba sucumbindo ao cansaço e ela desmaia. Nisso temos um vislumbre do passado, quando o Fenrir atacou Vanessa. Horace apareceu por ali e disse a Vanessa que ele sabe que ela é uma talentosa ferreira e que isso causa a eles um grande problema, porque eles não querem que mais espadas surjam por ali que sejam à altura das espadas sagradas. Eis então que Vanessa ataca o monstro com sua espada, mas ao golpeá-lo, a barreira de fogo aparece e quebra sua espada, com o monstro matando-a na sequência na frente de sua pupila. Quando o monstro tenta atacar Noel, vemos que um relâmpago mágico cai do céu que o impediu de avançar. Esse relâmpago foi decidido por Akira, a heroína, que surgiu bem na hora H. O Fenrir se levantou e Akira mandou mais um ataque de trovão nele, que não surtiu efeito algum. Nisso Akira então desfere um ataque no monstro, fazendo sangrar. Horace, vendo que a situação estava engrossando, resolveu bater retirada junto com o Fenrir. Então Noel se aproxima de Vanessa e Akira diz a ela que vai curar suas feridas. Noel pergunta a Akira como ela conseguiu atacar o monstro tão facilmente e por que a espada da Vanessa não foi suficiente para matá-lo. E então ela chora. A cena corta e vemos a Noel acordando, se sentindo mais leve, se perguntando se foi a Lizzie quem o curou e descobrimos que na real foi Olin. Ela, sentindo-se muito melhor, volta a macetar a espada e com isso termina seu trabalho, deixando-a pronta. A cena evolui mais uma vez e vemos ela indo em direção da floresta, carregando a espada e pedindo desculpas a Allen, pois ela usará sua espada por um tempo e ao dizer isso ela entra na floresta. Ela encontra o monstro adormecido e quando tenta matá-lo, o monstro acorda e usa seu poder para derrubá-la no chão. De repente Horace aparece e demonstra surpresa pelo fato dela ter aguentado o ataque do Fenrir e ainda conseguiu se levantar. Ele continua seu monólogo e diz que a procurou por muito tempo e não esperava encontrá-la nas terras fronteiriças. Eles continuam o bate-papo ali, onde Noel perguntou se ele vai matá-la, igual fez com sua mestra Vanessa, e ao ouvir esse nome, Horace ligou os pontos e entendeu que ela era a elfa que estava junto da ferreira Anã, dizendo que o destino às vezes é implacável em fazer tanto mestra quanto pupila e de arrasta por conta do mesmo monstro. Noel coringa e tenta atacar o Fenrir, que desviou e deu um chute nela. Um chute de um Fenrir, caras. Eu achei que eu já tinha visto de tudo. Ela então cai no chão, lamentando não ter conseguido acertar um único golpe. Horace surge por ali, dizendo que gostaria de perguntar algo a ela antes que o Fenrir a jantasse. Ele então a pergunta se ela não consideraria servi-lo, pois ele ouviu dizer que ela possui um poder especial e alguém com esse tipo de talento, bem, seria desperdício uma pessoa assim se tornar ração de dog gigante. Noel fica surpresa com suas palavras e pergunta a ele sobre esse poder especial que ela possui. Horace diz a ela que ela possui o poder dos olhos de fada soberana, mencionando que existem nesse mundo apenas 5 dons inatos conhecidos e o poder dela é um deles. Ele diz a ela que ela será remunerada pelo serviço e que ele tem outras pessoas ao seu serviço também. Noel pergunta se ele está falando daquela amazona e Horace diz a ela que ela perdeu sua casa e não tem abrigo, então ele a manteve perto dele, mostrando ali que ele tem compaixão pelas pessoas, mesmo sendo ele quem destruiu o lugar, mencionando que isso é apenas um detalhe. Ô, cara sujeira. Ele então ri e pergunta a ela sua opinião em se juntar a ele, porque ele não vê isso como uma má ideia. Noel diz a ele que prefere morrer a se tornar sua serva e deseja que ele sofra e morra rapidamente. Então Horace ordena ao monstro que mate Noel. Enquanto o monstro se move em direção a ela para matá-la, Olin aparece por ali e ataca o monstro. Um ataque apenas foi o suficiente para nosso prota de nível 1
colocar um Fenrir pra dormir. Horus percebe que subestimou suas habilidades, mas se pergunta se ele não planejou errado em deixar a sua posição original e vir salvar Noel. Afinal, se algo acontecesse à princesa agora, ele não conseguiria chegar a tempo para ajudá-la. Curiosamente, quando Horus começa a falar isso, o Fenrir tá de pé ali do lado dele e eu não tô entendendo mais nada. A cena muda e vemos Milena utilizando uma habilidade de camuflagem, indo ao quarto de Liz e vasculhando a cama, mas ela não encontra a princesa por ali. De repente, Liz e Beatrice aparecem atrás dela e Milena pergunta como elas podem vê-la. A cena volta para Allen e ele pergunta a Horus se ele se refere à garota amazona que esconde sua presença. Ele diz então que sentiu algo suspeito sobre ela, e então ele colocou uma barreira para cancelar a barreira de invisibilidade dentro do alcance de Lizzie. Ele comenta que foi submetido a vários truques assim na sua vida anterior, que até se cansou deles. Horus diz a ele que não entende sobre esse lance de vida anterior, mas mesmo com ela tendo sido flagrada, ele não poderá impedir que ela mate Lizzie. Então voltamos para Lizzie, onde Milena as ataca, mas Beatrice a impede, e quando ela está pronta para revidar, Lizzie ordena que ela pare. Milena então aproveita a deixa e golpeia a Beatrice, derrubando-a no chão, e na sequência agarra a Lizzie e coloca sua espada na cabeça dela. Lizzie tenta dizer algo à Amazona, mas nesse momento Beatrice se levanta e a acerta, fazendo-a desmaiar. A cena volta mais uma vez para Allen e ele diz a Horus que parece que as garotas não precisam de sua ajuda, pois derrotaram Milena, então a tentativa do assassinato falhou. Horus então diz a ele que ele ainda é o único no controle da situação, e isso é um fato inegável, porque sem uma espada sagrada ele não pode causar nenhum dano ao Fenrir. Então Horus ordena que o Fenrir ataque Allen e o mate. O monstro ataca Allen, então Allen contra-ataca e mata o monstro, o que surpreende Horus e diz que isso é impossível, fugindo na sequência. A cena muda e vemos Allen carregando Noel retornando para casa. Enquanto caminha, ele diz meio que para Noel e meio que para si mesmo que ela adormeceu após ele a curar, porque ela ficou acordada a noite toda fazendo a espada. Quando ele chega em casa e encontra a Lizzie, ela pergunta sobre a condição dele de Noel. Allen diz a ela que está bem e ela também está, ela está apenas dormindo. Então Noel acorda e fica brava com ele, perguntando por que ele está a carregando sem permissão e o bate até fazê-lo descer lá no chão. A cena corta e o dia amanheceu e vemos Milena amarrada em uma cadeira e Allen diz que ela foi liberada dos efeitos do dom da subordinação daquele homem e pede para ela falar livremente, pois se ela insistir no silêncio, eles nunca entenderão sua situação. Beatriz sugere enviá-la para a capital para ser julgada perante o tribunal. Lizzie diz a eles que não acha que Milena seja uma má pessoa, pois ela não tentou assassiná-la voluntariamente, e é provável que ela tenha uma família esperando por seu retorno. Milena então diz a eles que não tem família e nem lugar para retornar, já que seu vilarejo inteiro foi queimado. Então Noel tem um flashback do momento em que Vanessa a salvou quando ela não tinha para onde ir. Ela pergunta a ela para onde eles vão e a Vanessa diz a ela que eles vão para casa. Noel se sentiu acolhida com essas palavras e atitudes e acabou até adormecendo feliz. Voltando ao presente, Noel corta as cordas de Milena e pergunta se ela gostaria de ir morar com ela. Todos ali ficam surpresos com a ação de Noel e ela diz a eles que cuidará de Milena. Beatrice alerta que Milena pode tentar matar Lizzie novamente, mas Noel assegura que ela cuidará dela e se ela tentar alguma coisa, ela a impedirá. Milena olha para ela profundamente comovida e até chora. Lizzie pergunta se está tudo bem e Beatrice se desculpa por ela falar palavras tão duras. Allen sorri e diz que pelo menos um dos problemas já foi resolvido. Então Allen vai para a floresta e chega ao local onde o Fenrir estava. Ele quebra a barreira e a cena muda para Horus, que está sentado sozinho ponderando sobre o poder de Allen e se pergunta quem exatamente é Allen e como ele possui tal poder. De repente algo aparece ali dividindo o chão e Horus cai. Vemos que atrás dele surge um filhote de Satanás que o mata e desaparece na sequência. Quando Allen chega ao local de Horus, ele o encontra morto. Então a cena muda para o palácio, onde encontramos o monstro que matou Horus, informando a Craig e seu filho que ele matou Horus antes que ele vazasse qualquer informação. Craig diz que ele fez o mínimo, pois esse erro recai diretamente neles no final das contas. Seu filho então diz que eles botaram tanta banca, mas no final das contas não mataram nem a Santa e nem a Elfa, trazendo apenas a cabeça de um general, mencionando que talvez demônios não sejam lá grande coisa. O mini Satanás ali fica pistola com as palavras dele e diz na sequência que iriam lidar com a Santa e com a Elfa imediatamente.
Craig diz a ele que eles então cuidarão do herói e do arcebispo. Seu filho então diz que cuidará do arcebispo e Craig então olha para ele com cautela, questionando se ele se sente tão confiante. O filho então diz que sim, pois ele não é um fracote como seu irmão fracassado. Nisso o episódio acaba e agora é ver como essa história vai transcorrer. Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 4 e deixa o like para fortalecer o vídeo. O episódio começa com um flashback do passado, onde vemos Liz e seu tio em uma carruagem. Eles então são atacados por monstros e seu tio, que é um cavaleiro, sai lá fora para trocação contra os inimigos. No meio do combate, vemos que infelizmente seu tio foi atacado e no revide acabou caindo de um precipício. Liz acompanhou tudo dentro da carruagem sem nada poder fazer. A cena corta e vemos que eles chegaram a uma vila aparentemente pacífica. Quando eles se aproximam dos moradores locais, eles mencionam que nunca viram eles por ali. Além então questionam deles se eles estão fazendo um festival e ele diz que sim, que é o Festival dos Espíritos. Ao falar sobre isso, Beatrice fica em alerta e o cidadão lhe menciona que não é preciso ter esse tipo de reação, pois é um festival onde eles apenas se vestem e dançam ao redor do fogo, como se fosse uma tradição e nada além disso. Liz então questiona se eles viram o suposto cavaleiro prateado por ali. Todo mundo negou e Beatrice chegou à conclusão de que tudo não passou de um rumor. Além então aparenta perceber algo e nisso temos um flashback de um momento anterior, lembrando que Noel mencionou que havia por ali um cemitério nesse local. Enquanto o grupo caminha pelo cemitério, Olin não acha que algo sobrenatural vai aparecer, porém eles se assustam quando um dos aldeões aparece em sua vizinhança, com os olhos simplesmente esbranquiçados. Ele os escolta até a casa do chefe da vila. O carinha, antes de partir, diz a eles que o chefe da vila é a pessoa que mais sabe das coisas quando se trata da própria vila. O líder então os recebe, eles discutem os boatos durante uma xícara de chá e o chefe revela que infelizmente não sabe de nada sobre esse suposto cavaleiro e pergunta então se eles não querem passar a noite por ali e amanhã assistir o festival e com isso fazer uma investigação mais aprofundada, e nossos heróis aceitam a oferta. Naquela noite, Lizzie tem um sonho de um flashback com seu tio, de quem ela gostava tanto que o via como um segundo pai. Ele veio vê-la antes de partir para uma expedição. A jovem princesa ficou então preocupada, mas ele a tranquilizou que voltaria seguro e lhe disse como é importante acreditar nas pessoas em todas as situações. Seu flashback então alterna para um momento posterior, quando alguns monstros atacaram o comboio. Seu tio sofreu ferimentos graves e caiu de um penhasco tentando protegê-la. Ela acorda pensando em seu tio e ouve um barulho lá fora que chama sua atenção. A princesa olha pra fora e vê que ele está parado lá. Ela corre atrás dele chamando, mas ele a ignora. Liz é levada ao cemitério, onde é emboscada por alguns zumbis. Acontece que ela estava em outro sonho quando acorda, gritando. Olin foi até ela, então ela o abraça para se confortar. Na noite seguinte, marca o início do festival, então os residentes se vestem e vão para a fogueira dançar. Conforme a festa continua, Beatriz se revela como a celebração dos mortos é tabu em seu reino. Ela então diz que está disposta a ignorar isso porque eles não estão causando problemas para ninguém. Olin não sente nada de sobrenatural, mas ele concluiu algo sobre a vila. Um dos residentes os encoraja a se juntar à celebração. Beatriz e Allen então começam a dançar depois que ele verifica algo com seu poder ocular, enquanto a princesa decide descansar por ali. Sozinha, ela avista um cavaleiro de armadura prateada na multidão e o persegue. Ele para quando a atrai para o fundo da floresta e lhe diz que era perigoso ela ter vindo sozinha. Ela tem certeza de que tudo está bem, já que ele está por perto. Lizzie quer saber o que ele tem feito todos esses anos. Eles o procuraram no fundo do penhasco, mas não conseguiram encontrar seu corpo. Ela sempre acreditou que ele sobreviveu. Seu tio revela que tem ressentimento da família real todo esse tempo e ele se escondeu para poder se vingar. Ele solta a bomba de que o rei está tentando eliminá-la. A princesa está confusa sobre por que seu pai queria machucá-la. O tio afirma que o rei está mirando aqueles que possuem dons inatos. Isso inclui a habilidade de bravura de Akira. Noel também é um alvo, já que seu dom lhe dá a capacidade de criar armas inigualáveis. O general Cyril também é um alvo, já que seu poder lhe dá a habilidade de dobrar a força dos soldados em seu exército. O arcebispo também está na lista, porque seu talento lhe permite ler qualquer outro dom. E finalmente Lizzie também está na lista por ter o poder da santa. Seu tio revela que o rei se sente ameaçado por esses poderes e quer que todos sejam erradicados. O cavaleiro prateado deixa a princesa saber que ele quer salvá-la, então ela deve se juntar a ele e derrotá-lo. Lizzie não pode se juntar a ele porque ela sente que eles poderiam falar com seu pai e eles chegariam a um entendimento. Ela o lembra do que ele disse, de que deve acreditar nas pessoas e tal, e seu tio mostra sua verdadeira intenção na sequência e a ataca, mas Allen bloqueia o ataque. Allen então quebra o feitiço que controla o cavaleiro prateado e o tio da garota recupera a consciência e informa a Lizzie que já encontrou seu fim e se sente culpado por atacá-la. Ele diz a eles que não é o rei quem quer eliminar os
dons inatos, mas os demônios. Ele está sendo controlado por um deles, embora seu rancor contra a linhagem real seja de fato verdadeira. Pessoas estavam sussurrando no ouvido de seu irmão mais velho para criar uma rixa entre eles. É por isso que ele partiu para encontrar um novo caminho como vice-capitão de seu esquadrão de cavaleiros de elite. Lizzie era a única coisa que lhe trazia paz à sua vida. Ele não tem muito tempo até que o feitiço se esgote, então ele quer pedir duas coisas a Allen. A primeira delas é que ele quer que ele a proteja, o que ele concorda prontamente, e em seu segundo e último pedido, ele quer um duelo entre eles. Lizzie pede para eles não fazerem isso, mas Allen diz a ela que seu tio quer testá-lo para ter certeza de que ele pode tomar conta dela na ausência dele ou não. Os dois então se enfrentam e nosso prota sai vitorioso. A princesa segura seu tio enquanto ele a aconselha a encontrar a felicidade. Ela chora enquanto ele vai de arrasta, e a cena corta e vemos que eles retornaram à vila onde a celebração já terminou. O líder da vila pergunta a Allen quando foi que ele percebeu o segredo dele. Allen revela que sabia desde o início que a vila era composta pelos mortos e que o chefe estava controlando-os. Ele só não queria interferir porque o local parecia muito pacífico. O líder da vila pergunta se ele pensaria o mesmo se soubesse que ele era um demônio. Allen então diz que pensar que todo demônio é maligno é algo muito simplista, mas ao ver que ele summonou ali uma boiada de zumbi para atacá-lo, ele percebeu que recebeu a confirmação que precisava e com um único ataque, munido por todo o poder de um protagonista de anime, ele fatia todo mundo. O demônio ao morrer dropa uma pedra depois de ir de vala que Allen a pega. Enquanto isso a cena muda e vemos o demônio principal relatando seu fracasso ao Duque. Brett, irmão mais novo de Allen, está irritado, mas seu pai o repreende, dizendo que Lizzie não pode interferir em seus planos, dado o estágio em que eles já chegaram. Brett então revela que teve sucesso em eliminar o arcebispo por sua vez. A cena corta mais uma vez e vemos o trio deixando a vila. Enquanto eles estão na carruagem, Allen inspeciona a pedra e conclui que os poderes de seu irmão mais novo estão dentro dela. Ele revela que a única parte do corpo do tio era de fato a cabeça dele, e ele começa então a perceber um padrão quando percebe que a cabeça do general também foi levada durante sua exterminação. Lizzie recebe então um contato repentino informando que o general Zero retornou, e com isso o episódio chega ao fim. E agora, como será que essa história vai seguir a partir daqui? Se você quer continuar acompanhando esse anime por aqui, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 5 e deixa o like para fortalecer o vídeo. Começamos o episódio através de um flashback onde vemos o passado de Allen e seu irmão Brett quando sua mãe faleceu. Brett estava de luto porque seu pai sempre o olhava com pena e todos o comparavam com seu irmão Allen, considerando Brett sem destaque perto dele. Isso fazia com que Brett se irritasse constantemente com seu irmão, impedindo que se aproximassem, e seu pai sempre chamava de fracassado. A cena corta e voltamos ao momento atual, onde vemos Brett acordando e indo ao encontro de seu pai, que está lendo uma carta e rindo igual a alucinado. Seu pai diz que chegou a hora de se vingar do reino, de tudo e de todos, demonstrando que acima de tudo ele possui uma síndrome de perseguição nas alturas. A cena então muda para a cidade, onde as pessoas comentam boatos sobre a reaparição de Zero após ter sido dado como morto. Vemos o comandante Edward caminhando com Clark, dizendo-lhe que o ambiente está tenso, mas que estão ali por um motivo completamente diferente. Clark questiona Edward sobre sua opinião acerca dos acontecimentos, e Edward informa que, seja o comandante militar um impostor ou um fantasma, isso não altera o que o primeiro esquadrão de cavaleiros deve fazer para proteger o reino. Edward então menciona que Zero protegeu o reino por muito tempo e sua vontade deve ser cumprida. De repente um homem estranho surge diante deles, apresentando-se como o arcebispo. Edward questiona porque ele está ali sozinho, e o arcebispo pede a Edward que o acompanhe sozinho, pois tem algo que ele quer dizer em particular. Clark, mostrando que tem pelo menos 2 neurônios funcionais, obviamente se opõe a Edward que vá sozinho, mas Edward assegura que buscará informações e retornará em breve, e eu já prevejo que esse aí vai de arrasta. A cena então muda para o campo de treinamento, onde Edward questiona o arcebispo sobre sua presença, e o arcebispo lhe diz que seu papel ali terminou e desaparece. Subitamente Craig, o pai de Allen, aparece e diz ao comandante Edward que ele não mudou nada e o ataca. Edward intervém rapidamente, sem trocar cumprimentos, e pergunta por que ele está ali. Craig lhe diz que não o vê desde o dia da morte de sua esposa e pergunta sobre suas intenções. Craig ri e revela que o arcebispo já pertence a eles. Ele então ataca Edward com uma espada, lembrando-lhe das vezes que eles lutaram por ali e como ele já não precisa mais desse mundo. A cena muda mais uma vez e vemos Brett dentro da carruagem, recordando do dia da morte de sua mãe, quando perguntou ao irmão por que ela estava dormindo daquela forma. Seu irmão lhe disse que sua mãe havia morrido porque o destino de todos é a morte, fazendo Brett chorar. Allen segura suas mãos e o consola. Brett pergunta a Allen o que significa ser um fracasso, já que todos o chamam dessa forma, inclusive seu próprio pai.
pai. Allen o aconselha a não se preocupar com o que os outros dizem, pois suas opiniões não importam, nem mesmo a de seu pai. Brett chora e acusa seu irmão de mentir e sai dali. Mais tarde, Brett é reconhecido pelo pai por ter subido de nível primeiro e ao olhar para Allen o expulsa, chamando de fracassado. Esse é o pai do século. Brett é afetado por isso e após algum tempo, já adulto, ainda irritado com Allen para variar, ele diz que todos o chamam de fracassado. Allen diz que o esforço dele valeu a pena e que está sendo reconhecido, e Brett, para variar, se irrita mais uma vez, dizendo que o prota não é digno de herdar a casa de Westphal, mas ele é. Allen apenas diz que o conhece bem e sabe que ele ficará bem, mas que se porventura ele se perder no caminho, ele não termina a frase, pois a cena corta antes disso. E de volta ao presente, Brett se pergunta por que ele está recordando esse passado agora. De repente, um fantasma aparece diante dele e ele diz que seus negócios estão indo bem, do lado dele, perguntando na sequência como está indo do lado de Brett. Brett então diz ao fantasma que o arcebispo os usou para atrair Edward, e o fantasma reconhece que o poder de Edward é um problema, pois ele pode anular qualquer magia num raio de 1 metro e é imbatível em batalha. No entanto, Brett o tranquiliza, dizendo que seu pai está lidando muito bem com Edward, e mesmo no pior dos cenários, ele mesmo o derrotaria com sua habilidade especial, permitindo que executem seu plano sem serem afetados pela força de Edward. Brett então questiona o fantasma, dessa vez perguntando se vai dar boa ao lado deles, porque até o momento eles foram o puro suco do fiasco e decepção. Isso obviamente enfurece o fantasma, e antes que a treta desenrole por ali, outro fantasma aparece, dizendo que o herói apareceu e instrui-os a eliminar o primeiro esquadrão de cavaleiros antes de desaparecer. O segundo fantasma, antes de desaparecer, diz que está emprestando poder a eles, então não tolerará falhas. Brett jura que não falhará, afirmando que não é um fracassado como seu irmão. A cena muda para a cidade, onde vemos a heroína Kira com a pequena Sarah, dizendo-lhe para ficar ao seu lado para não se perder na multidão. Ela tranquiliza a menina que quando as coisas se acalmarem, encontrarão um lugar para viverem juntas e ela se sentirá segura. Elas continuam caminhando, e ao chegarem a um local isolado, a Kira comenta que aquele lugar já deve ser bom, e pede para os Stalker aparecerem de uma vez, pois essa perseguição já está irritando-a. Nisso, 4 fantasmas aparecem e a Kira diz que eles têm tanta sede por sangue que era impossível que ela não os notasse. Um dos fantasmas informa que ela morrerá por ali. A Kira pergunta se eles acham que podem matá-la, e um dos fantasmas responde que não seria possível se ela estivesse sozinha, mas como ela está acompanhada, bem, eles julgam ter uma chance. Ele utiliza sua magia para fazer algo estranho com a pequena Sarah, causando-lhe uma intensa agonia. A Kira pergunta o que há de errado com ela, e o fantasma informa que todos na vila possuem um selo mágico gravado em seus corpos, consumindo suas vidas como combustível para uma explosão. Tudo que eles precisam fazer é lançar apenas uma bola de fogo para detonar a explosão. Ele a questiona se ela morrerá com a menina na explosão ou se a deixará e fugirá. Subitamente, Sarah tenta afastar a Kira para que ela escape e evite de morrer na explosão, mas a Kira segura firme e diz que heróis nunca fogem. Então a cena muda para o vice-comandante Clark e seus assistentes. Ele expressa preocupação pelo comandante Edward quando de repente um fantasma surge diante deles. Eles perguntam quem ele é e Clark os adverte para não fazerem movimentos precipitados, pois eles não têm chances contra essa entidade sozinhos. O fantasma informa que não quer nada contra eles, mas quer revelar a verdade sobre este mundo. Em seguida a cena muda mais uma vez, provando que nesse episódio a narrativa é mais quebrada que a minha carteira, e vemos por ali que o comandante Cyril está se dirigindo ao povo, pedindo desculpas por assustá-los com eventos recentes e inesperados. Ele se apresenta agora para contar a verdade a eles ao lado do arcebispo, pois o reino e seus governantes têm mentido para eles. As bênçãos que eles recebem não são realmente bênçãos, mas sim restrições, moldando suas vidas e liberdades. Cyril então os incentiva a considerar como seria se as bênçãos que recebessem fossem diferentes. Muitos deles ficaram desapontados com suas cerimônias de bênção, pois o presente que receberam dita suas vidas, e nenhum deles escolheu seu destino voluntariamente. Os governantes usam essas bênçãos para controlá-los, e a única maneira de escapar de seu controle é renunciando à sua bênção. Chegou a hora deles assumirem o controle de seu próprio futuro. As pessoas conversam entre si, mencionando que as bênçãos lhes dão habilidades poderosas que usam para proteger o reino. Cyril garante que eles têm as respostas para todas as suas perguntas e convida Brett a falar, o que surpreende a todos. Ele fala alto e pede que olhem atrás deles, onde eles veem uma criatura mágica imensa. Brett os tranquiliza, dizendo que apesar dela ser tão feia como se tivesse sido feita por um completo amador que nunca fez uma animação antes, aquela pobre criatura horrenda que parece ter sido desenhada por uma criança de uns 4 anos é uma forma de vida mágica, dizendo que ela se tornará o triunfo para a nação, pois ela porta a força de aproximadamente 10.000 soldados e é desprovida de pontos fracos, dizendo que eles mesmos testaram e confirmaram, ou seja, a garantia sou Joe. O povo questiona se tudo o que está sendo dito é verdade e Brett lhes diz que pode controlar essa criatura como uma marionete com seu poder especial. Então o arcebispo diz que manipular marionetes revela habilidades ocultas,
ocultas. Assim, utilizando esse poder, mesmo sem suas bênçãos, eles podem aproveitar muito mais o poder do que possuem atualmente. Qualquer habilidade que venha com isso se tornará um poder inerente a eles. Devido à diferença das bênçãos, isso os levará a uma nova era. As pessoas então conversam entre si expressando otimismo sobre isso, desde que obviamente seja verdadeiro, pois suas vidas não serão mais ditadas pelas bênçãos. Eles se perguntam o que acontecerá após a morte de Brett, e ele entende que há muitas coisas que eles não conseguirão fazer sem suas bênçãos. Sendo assim, ele apresenta uma solução simples para esse problema, mostrando ali um cidadão encapuzado ao seu lado, e ao retirar o capuz, o meliante se prova ser o próprio Satanás, e é óbvio que todo mundo iria se chocar com isso. Caras, qual a chance da aprovação popular ao próprio Tinhoso? Eu não entendo. Brett diz a eles que é natural eles terem medo e surpresa, pois esse homem é o que o mundo deveria odiar, afinal ele é um demônio, ora bolas. Brett então diz que é pra todo mundo ficar tranquilo, pois eles formaram uma relação cooperativa com demônios e acabaram de aprender a verdade com a ajuda deles. Galera, pausa pra reflexão. Imagine aí na frente da casa de vocês, aparece um doidão ali mostrando o próprio Tinhoso e dizendo que é pra confiar neles porque sim, afinal a garantia sou eu. Qual a chance? Então voltando, Brett continua dizendo que o reino escondeu a verdade deles, mas foram os demônios que a revelaram e fornecerão a eles o poder que substituirá suas bênçãos. Eles não precisam mais de bênçãos e que chegou a hora de todos se tornarem livres. O povo, sei lá por qual motivo, começa a gritar o nome de Brett e ele pensa consigo mesmo, dizendo que eles devem o adorar cada vez mais, porque precisam dele e ele é mais valioso que qualquer outro nesse mundo. Cara, eu queria ter essa autoestima. Então a cena corta mais uma vez e vemos Craig lutando contra o comandante Edward, dizendo-lhe que o vencedor dessa batalha já estava claro desde o início, mas seus olhos se recusam a aceitar a derrota. Edward fala consigo mesmo, dizendo que é porque ele sabe que sua bênção deveria ser anulada, mas que o poder de Craig está concentrado no nível. Craig continua dizendo que eles sempre focam demais nos dons, mas a realidade é que o nível tem um significado maior, pois elevando o nível, a alma se eleva também, tornando essa pessoa um ser superior, que será capaz de enfrentar e eliminar qualquer adversário. A cena muda mais uma vez e agora vemos Clark conversando com o fantasma, perguntando se as bênçãos são usadas para controlá-los, e dizendo que mesmo que isso seja verdade, eles são cavaleiros, e que qualquer um queira prejudicar o reino será morto. De repente o fantasma desaparece e mata os assistentes de Clark, ferindo ele também. Então o fantasma aparece novamente e diz que ele não será capaz de fazer nada com esse ferimento. Mesmo ferido, ele não desiste, dizendo que isso é ser cavaleiro, até que Beatrice aparece por ali e confirma suas palavras. Então voltamos para a luta entre Edward e Craig, onde Craig o ataca e diz a Edward que ele é mais forte, então ele deveria se render. De repente um dos fantasmas surge por ali e Craig o questiona se ele acabou com o herói. O fantasma encapuzado o ataca e na sequência se revela ser a própria Akira. Craig se surpreende em como ela ainda está viva, então Akira lembra de sua batalha contra os fantasmas, onde ela utilizou uma magia para criar uma barreira protetora ao redor delas e as protegendo e impedindo que Sarah explodisse. Temos então um flashback que revela que Allen havia alterado o selo nela antes de partirem, e isso fez com que o triunfo da heroína fosse possível. Então a cena volta para Brett quando ele ainda está diante do povo e diz que com sua própria força ele pode despertar todas as habilidades deles. Eis então que Allen surge por ali entre a multidão perguntando se o maníaco despertou e se ele está se divertindo, e Brett, que para variar está irritado, questiona o que o seu irmão fracassado está fazendo por ali, e com isso o episódio acaba e eu na sinceridade só quero ver o Allen arrancar a fuça desse imbecil no tapa. E você quer acompanhar esse evento comigo? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 6 que eu trarei ela pra vocês, e não esquece de deixar o like para fortalecer o vídeo e se inscrever e ativar o sininho para fortalecer o canal. Iniciamos o episódio justamente no momento em que encerrou o episódio anterior, com o Allen ali na multidão e Brett questionando o que o seu irmão fracassado estava fazendo por ali. O Prota então saca um aparelho que transmite áudio e vídeo do confronto de Beatrice com o demônio. Ela provoca o diabo para que ele possa revelar as alianças que eles têm com Esfelt e suas ações malignas. A cavaleira questiona sobre o assassinato do general e os monstros enviados para eliminar a princesa Lizzie. O demônio, que possui a inteligência de sei lá uma lesma com preguiça, decide revelar todo o plano, já que eles estavam destinados a ir de vala de qualquer forma. Infelizmente para ele, Milene se esconde utilizando seu poder e transmite ao vivo a interação deles para o dispositivo de Allen. O demônio revela que aqueles que possuem dons poderosos, como o general e a princesa, foram alvos porque impediriam seus planos. Brett inutilmente grita pro Beelzebub ali calar a boca, enquanto a criatura detalha como pretendiam incitar os humanos a renunciarem voluntariamente aos seus dons. Brett confirma isso para a multidão quando adverte seu irmão mais velho para não interferir nos seus planos. Liz então se revela para a multidão e tenta acalmar o tumulto, mas só piora as coisas ao revelar que a tentativa de assassinato contra ela é verdadeira e diz às pessoas que seus atacantes eram como as formas de vida mágicas, no caso, os desenhos pavorosos que estão atrás deles.
Brett então revela suas verdadeiras intenções ao rir loucamente, já que foi exposto. Ele tenta usar sua habilidade de marionete para controlar os guardas e atacar, mas Allen anula isso, fazendo com que todos os seus fantoches caiam no chão. Isso apenas enfurece Brett mais um pouco, que ativa as formas de vida mágica. A multidão então entra em pânico e busca abrigo. Allen reflete sobre tudo o que aconteceu antes de seu banimento e promete deter seu irmão mais novo. Brett salta para atacar, mas Allen agarra suas cordas, puxa seu irmão para si e desfere um socão delicioso de acompanhar, que nocauteia Brett instantaneamente, mas pô, sério, apanhou foi pouco. Ele então deixa aquela área para a princesa enquanto vai confrontar seu pai. Lizzie se preocupa com o dano emocional de enfrentar quem o expulsou e Allen diz que seu pai pode vê-lo como um fracassado, mas agora ele tem pessoas que acreditam nele, então ele ficará bem. A cena corta e então vemos que Beatrice está lutando muito bem contra o demônio graças à camuflagem de Milene. O diabo reconhece a Amazona como subordinada de Horus, mas a cavaleira deixa claro que agora ela está com eles. O demônio tenta recuar ao perceber que está em desvantagem numérica, mas Milene o impede arremessando uma faca e acertando ele. Isso cria uma abertura para que Beatrice possa desferir o golpe final. Beatrice então se vira para garantir que todos estão bem, enquanto o demônio se desintegra. Clark agradece por salvá-los. Ela interrompe os agradecimentos para informá-lo de que os demônios estão atacando em vários lugares para semear o caos na capital. O pelotão de elite então diz estar pronto para a luta, pois é seu dever agir como o escudo do reino. Noel então chega por ali com armas de alta qualidade para ajudar na luta conforme ordens de Allen. Durante esse intervalo, Akira e Edward continuam a lutar contra o Duque. Um poder sombrio emana dele, enquanto a heroína comenta que parece que ele sabe qual será o próximo passo deles. O capitão então revela que essa é a habilidade do dom do Duque, chamado Agente Funerário. Esse dom permite que ele veja o futuro, o que significa que pode antecipar seus movimentos antes que os façam, permitindo que ele contra-ataque. No entanto, o poder requer muita concentração, então é difícil de utilizar em batalha. Edward lembra seu velho amigo que sua falecida esposa Mariel não teria aprovado sua sede destrutiva de poder. O Duque então revela como previu a morte dela inúmeras vezes, dizendo que ele tentou de tudo para evitar o seu futuro, evitar sua morte, mas que tudo foi em vão. Nisso, lágrimas de sangue ou algo parecido com isso caem dos olhos do Duque, enquanto ele se lembra do dia em que ela lhe disse que ele fez o melhor que pôde por ela e que agora ele deveria deixar o destino levá-la. Ele culpa o dom dado a ela pelos deuses por tirar sua esposa. Ela tinha o dom chamado Mãe Sagrada, que a destinava a dar luz a um herói. No entanto, ela deu luz ao Allen, que não recebeu nenhum dom e perdeu a vida como resultado. Agora eu me questiono, Brett com aquela aparência idêntica ao Allen, e ainda assim a mãe do Allen, segundo o Craig ali, morreu quando ela deu a luz a ele. Gente, isso não é um furo de roteiro? Ou será que isso vai ser explicado ou eu não entendi direito? Mas bom, seguindo, o Duque acha que o mundo e todos os dons nele deveriam desaparecer, já que os deuses permitiram tamanha injustiça. A heroína diz ao Duque para ele superar isso, depois de entender que toda essa devastação que ele está causando é porque ele perdeu alguém querido. O chefe dos Westfield diz entender o seu ponto, mas deu de ombro a tudo isso e decidiu vender sua alma aos demônios em troca de poder. Ele dispara uma explosão sombria ameaçadora, mas a heroína contra-ataca com seu próprio ataque de relâmpagos. Ela observa que os poderes deles estão igualmente combinados. O Duque de repente então libera mais força, o que sobrecarrega a heroína e a joga para trás. O capitão percebe que o chefe dos Westfield está aproveitando o poder do demônio. Edward tenta alertá-lo para que ele pare de usar isso, porque se ele utilizar mais poder do demônio, isso levará ele a perder a si mesmo. O Duque diz que não se importa com isso e atinge o capitão com um poder explosivo. Isso faz com que ele sinta a raiva, a tristeza e o sofrimento de seu velho amigo. Edward então caminha em sua direção para pedir desculpas, mas o Duque o elimina impiedosamente porque não vai tolerar ninguém que ouse demonstrar que entende o que ele sente. A heroína fica pistolaça ao ver o Duque eliminar um amigo que mostrou preocupação por ele até o último suspiro. Ele não se incomoda e dispara mais uma onda de escuridão para acabar com ela. Dessa vez, Allen entra em jogo e bloqueia o ataque. Seu pai ri, vendo que seu filho fracassado vem intervir seus planos. Allen bloqueia outro ataque para surpresa de seu pai. Ele deixa o chefe da família saber que, apesar dele ser um fracassado, há algumas pessoas que ele não quer abandonar. Allen também tem certeza de que sua mãe não aprovaria as ações de seu pai. Ao ouvir ele falar sobre ela, o Duque fica pistola, ele coringa com muita força e nisso ele desencadeia um poder ainda mais forte contra Allen, de raiva,
puramente raiva. Eis então que a escuridão transporta Allen para um mundo interior de seu pai, onde ele vê o amor que seu pai tinha por sua mãe. Ele diz que não imaginava o quanto ele a amava, mencionando que talvez tudo o que ele tentou foi evitar saber disso. Afinal, segundo Allen, a fraqueza de uma pessoa pode fazê-la mudar seu comportamento instantaneamente, mencionando que essa é uma dor que ele conhece muito bem de sua vida anterior e por conta disso ele desviou seus olhos e fez de tudo para não se envolver. Mas agora que as pessoas que ele tem apreço estão em perigo, ele não pode mais fingir não estar vendo as coisas. E após todo esse monólogo, Allen desperta e utiliza sua espada matadora de demônios para contra-atacar. O pai coringa ainda mais e grita desesperadamente, reunindo ainda mais poder, fazendo com que uma nuvem escura se espalhe pela cidade. Mas Allen contra-ataca mais uma vez com sua habilidade suprema, que rompe a escuridão avassaladora de seu pai. Ele então encontra o centro dos sentimentos negativos de seu pai e agradece por ensiná-lo a parar de fugir da dor de ser traído. Allen desfere o ataque final, que dispersa a energia ameaçadora. Seu pai ainda chama seu filho de fracassado, mas reconhece o fato de sua esposa ter cumprido seu destino a dar luz a um herói, mas nem morrendo o cara foge da bipolaridade, gente, sinceramente. Nisso vemos que o Duque então se emociona enquanto se desintegra e vai de vala. Após o ocorrido, Allen tem uma audiência com o rei, que lhe concede o título de Duque de Westphal. No entanto, ele gentilmente rejeita a nomeação para a surpresa de todos. Mais tarde, o rei revela que esperava essa resposta dele, pois já conhecia o caráter de Allen com base no que Lizzie lhe contou ao longo dos anos. O monarca está apenas feliz por ele ter protegido sua filha e o reino depois de resolver seus assuntos. Nisso a cena muda e Allen, Noel e Milene se preparam para partir. A ferreira está confusa sobre por que ele está seguindo-os para Gunhome, mas o rapaz diz achar que aquele lugar é mais conveniente para ele. Lizzie então aparece por ali pedindo para que eles deixassem ela ir junto com eles, revelando que agora ela se chama Lizzie Westphal, pois ela assumiu esse lugar. Eles então perguntam por Beatriz e Lizzie diz que agora ela não pode mais protegê-la, pois ela é uma guarda da família real e Lizzie não é mais membro da família. A cavaleira até tenta encontrar uma maneira de ser designada para proteger Lizzie novamente, mas não consegue por enquanto. Eis que a ex-princesa então segura Allen enquanto afirma o quanto se sente mais segura com ele. Eles então pulam na carroça para continuar sua jornada. Enquanto isso, em uma mansão que a gente não sabe onde, vemos Henriette utilizar seu poder ocular para verificar Allen e descobrir que ele ainda está realizando as façanhas de um herói. Ela não entende o ponto dele reencarnar apenas para fazer a mesma coisa da vida anterior, dizendo apenas que ela supõe que ele não consegue se conter. E nisso o episódio acaba com uma vibe lascada de final de temporada e eu espero sinceramente que isso seja apenas o final de um arco para algo ainda maior e, se possível, melhor. E você, caso esse anime continue e você quer continuar acompanhando os episódios dele por aqui, então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, senta o dedão no like para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal. O episódio começa e vemos que algum tempo se passou. Vemos o nosso prota ali mandando cochilo enquanto tem um sonho sobre os momentos finais de sua vida anterior. Henriette o segurou enquanto chorava porque seus sacrifícios salvaram muitas vidas do desespero. Ele era exatamente o tipo de herói que ela queria e, como recompensa, pediu-lhe para dizer qual era seu último desejo. Allen acorda antes que o desejo seja revelado para nós e comenta sobre como o sonho o deixou nostálgico. Vemos que ele está de volta na sua casa antiga, mas agora sob nova direção, no caso, Lizzie. Ele então é recebido por Lizzie, que já preparou o café da manhã. Allen pergunta onde estão as outras duas e ela comenta que elas não acordaram. Eis então que Lizzie fica chocada ao ver Noel vestida, digamos que com pouca roupa. Enquanto Lizzie surta com isso, Noel mostra estar de boas com isso, inclusive dizendo que o Allen já a viu com ainda menos roupa do que isso. E eu só pensei, fogo no parquinho. Lizzie coringa com o prota, obviamente, e o sacode violentamente, exigindo saber o significado das palavras da ferreira. Além diz que ela estava forjando e por conta do elevado calor precisou tirar um pouco mais de sua roupa, e o nosso prota apenas se questiona quando ele encontrará a tal da paz que ele tanto procura. Noel então se troca para seu traje normal enquanto todos sentam para tomar o café. Ela lembra Allen de sua promessa de testar sua nova espada, o que faz com que Lizzie o lembre do trabalho com as burocracias da residência que ele prometeu ajudá-la. Milene também aponta sua obrigação de tirar um cochilo com ela. Elas todas ficam irritadas com a resposta desatenta dele.
ele. Como se o nosso prota já não tivesse endividado o suficiente com tantas promessas vazias, a funcionária da guilda também aparece com muitos pedidos e trabalhos acumulados. A assistência dele é necessária porque ele é o único capaz de lidar com alguns desses pedidos. Todas as mulheres agarram um dos membros dele e o arrastam para que cumpra suas promessas. Eu urrei com essa parte bem conversado, daqui a pouco a gente já chega no anime do Goblin, se é que vocês me entendem. Mais tarde ele se deita exausto no gramado após terminar tudo, porém ele vê isso como uma outra maneira de vivenciar a tal da sua paz. A cena corta e vemos que Olin reúne todas elas para anunciar sua decisão de viajar para o Império de Victor, pois seria uma mudança de ritmo para ele, mencionando que se ele encontrar um lugar legal para morar por lá, ele pode até se estabelecer nessa nação. Lizzie fica decepcionada ao ouvir isso, pois o Império Victor e o reino em que eles estão têm atualmente uma trégua, mas o Império é uma grande potência. Noelle ouve falar que eles têm muitos ferreiros anões talentosos, então ela vai junto para aprender com eles. Milene também decide seguir junto com eles. Ouvir isso deixa a nobre ainda mais triste, pois ela precisa ficar para trabalhar para o ducado. Eis então que ela conseguiu convencer Beatrice a cuidar das coisas para que pudesse acompanhar o grupo na jornada. Lizzie utiliza a ambição do Império de unir o continente como desculpa para ir junto. Ela acha estranho que o Império de Victor não tenha agido contra eles quando eles estavam vivendo a situação caótica que viveram, pois teria sido a oportunidade perfeita para atacar. Seu dever como senhora de Westfield é proteger as fronteiras de sua nação. Essa viagem a ajudará a entender os assuntos internos do Império de Victor. E Beatrice, a excluída, só permitiu que ela vá nessa jornada porque o Olin estará com elas. E enquanto eles estão viajando, as gurias ali reclamam, dizendo que tinha que instalar o pedágio na estrada porque ela tá toda esburacada, elas não podem descansar, porém nem todas, pois a Milene tá puxando o ronco com gosto por ali. No entanto, uma parada repentina da carruagem a acorda e elas saem para perguntar a Olin se há algum problema, se o pneu de madeira furou ou algo do tipo. Ele aponta para os lobos de areia mais feios que eu já vi na vida, que esperam em um penhasco acima deles. As criaturas são ditas como tão perigosas que são conhecidas como ceifeiros do deserto. Nosso herói então salta e abate a matilha toda com todo o seu poder do protagonismo que lhe foi concedido. As garotas ali não se surpreendem mais com o poder do roteiro após testemunhar outras façanhas que ele já realizou durante a jornada. Ele por sua vez quase implora para que deem a ele algum reconhecimento, pelo menos de vez em quando. Olin então se pergunta quem pode estar controlando os lobos da areia, pois aquele terreno era ideal para emboscadas. Encontrar essas criaturas lá é significativo, mas logo depois o grupo já chega na cidade. Lizzie fica impressionada com a vivacidade do local, considerando quão distante ele é da capital imperial. Noelle só quer encontrar onde estão os ferreiros. A nobre percebe que Olin está inquieto e se pergunta o porquê. Ele percebe que a atmosfera tá pesadona por ali, pois tem muitos guardas, mesmo que essa seja uma cidade fronteiriça. Ele espera estar enganado nisso tudo e deseja que tudo seja apenas uma coincidência. Eis que ele esbarra em uma mulher, percebendo que ela é Henriette, e pede desculpas a ela. O rapaz fica chocado ao vê-la e se pergunta o que ela tá fazendo em um local assim sem acompanhante, já que ela é filha de um marquês. Ela cora e ordena que ele a solte. As outras ficam um pouco de ciúmes dele e perguntam se ela é uma conhecida. Lisa a reconhece como Lady Henriette da família do Marquês de Lindvis. A ruiva também reconhece a ex-princesa. Lisa informa que eles vieram apenas para passear, mas ela é tão ruim em mentir que Henriette já entendeu que ela não tá falando a verdade. Henriette então avisa a eles que o Império está no fio da navalha, então o grupo deveria partir antes que se envolvam nisso tudo. Olin informa que ele é um andarilho e nem tem pra onde retornar, na verdade, vulgo vagabundo. Ela explica que os Cavaleiros do Lobo Negro estão em movimento. Eles são uma unidade de elite que tem permissão para se mobilizar à sua própria vontade. Esses caras são os mais temidos da nação, então é melhor eles não caírem no radar deles. Olin agradece pela informação, enquanto as outras meninas sentem que vêm no pior momento possível. Henriette se despede do grupo e sai, então Olin de repente corre atrás da ruiva e deixa as gurias para trás. Nesse meio tempo ele alcança Henriette e diz que sabe quem ela é, então ele questiona se o aviso dado veio como Henriette, filho do Marquês, ou se foi um aviso dos deuses, afinal ela é a discípula dos deuses. Ela informa que ela é apenas uma nobre, mas Olin tem certeza de que ela ainda tem seus poderes como discípula dos deuses. Ela revela que há uma certa limitação ao usar seus poderes nesse reino. Olin não entende como ela também acabou nesse novo mundo. Ela cora e aponta a propensão dele em se meter em encrencas, então ele deveria considerar a presença dela um bônus por ali. Olin, por sua vez, lê nas entrelinhas e percebe que ela estava preocupada com ele e reencarnou. Ela o interrompe imediatamente, diz pra ele viver sua vida praticando o tal do deboísmo que ele tanto queria viver, vender miçanga na praia, sei lá, e ele então cede e vai embora. Enquanto ele retorna e procura as garotas, vemos que uma explosão repentina abala a cidade. Olin sente que isso pode ser o catalisador
catalisador para uma guerra civil no Império, então ele corre para a confusão. O provável culpado pelo rolê todo corre em direção a Olin e saca uma faca para derrubá-lo. E Olin se considera de fato um imã para problemas, pois ele tá sendo no lugar errado na hora errada. Nosso herói, imbuído do mais precioso poder do protagonismo, rapidamente derruba seu agressor e se pergunta o que fazer com o homem, porque os guardas vão fazer perguntas quando ele o entregar. Eis que um feitiço sombrio poderoso pra cacete ativa e acaba com a vida do cidadão. A capitã de um dos pelotões do Lobo Negro então entra em cena no pior momento possível. Ela revela que o homem morto era o principal suspeito pela tal da explosão. Olin então levanta as mãos dizendo que o focinho do porco parece tomada, mas não é, porque ele só atacou o homem pra se defender, porque quem foi atacar ele primeiro era o homem, mas diz que não foi ele que cometeu aquela atrocidade. Ela, no entanto, diz que o que ele tá dizendo não bate muito bem com o que tá sendo visto, porque o cara virou carne moída ali, perguntando como foi que ele conseguiu matá-lo de forma tão horrível sem sequer possuir um dom. Ele então pergunta como ela sabe que ele não utilizou nenhum dom, e ela diz que ela pode ver os dons que os outros usaram. Ela pode dizer que nenhuma arma ou dom foi utilizado para cometer essa morte. Porém, a capitã também divulga que não consegue, adivinhe, detectar os poderes que os demônios utilizam. Olin interrompe seu raciocínio, já dizendo que ele não é um demônio e tal. Ela obviamente não acredita nele até que ele prove isso, então chama ele pro X1, mas ele é salvo por Milene e seu poder de desaparecer. A capitã dá a ordem para fechar as fronteiras. Ela tem certeza de que seria um desastre se o reino soubesse sobre o incidente. Enquanto isso, Milene os leva ao esgoto, onde Henriette e as outras gurias estão esperando. A Ruiva tinha certeza que ia se meter em encrenca até o pescoço, então pediu para Milene buscá-lo com o seu dom de desaparecer. Eles não podem sair nesse momento, pois a fronteira está fechada e é improvável que os cavaleiros sejam enganados pelo dom de Milene 2 vezes. Henriette sugere que eles fiquem em sua casa até que a situação se acalme. Eles então chegam à mansão dela e Olin fica surpreso ao ver Silas, o ex-mordomo-chefe de sua família, trabalhando para Henriette. O idoso revela que a dama os contratou depois que eles deixaram de trabalhar para o falecido pai do Olin. Eles então entram e Henriette revela que a tensão se deve ao fato do imperador ter sido assassinado há mais de um ano. Lizzie agora entende porque eles não agiram quando o reino estava em apuros. A dama confia que eles não divulgarão essas informações quando a elfa e a amazona expressam suas preocupações por conta disso. Ela lhes dá a permissão para relaxar até que o tumulto passe. Naquela noite ela se junta a Olin do lado de fora da casa, ali na sacada, enquanto discutem a probabilidade de que o assassinato tenha ocorrido por conta de demônios, pois são os únicos capazes de realizar um ataque sem deixar rastros. Olin então a confronta sobre observá-lo todo esse tempo, e ela não pode nem negar, pois o fato de ela ter contratado Silas é a prova disso. Encontrá-la logo que eles chegaram também não foi coincidência, segundo ele. Henriette pede desculpas ao perceber que foi descoberta e sai do quarto. Então a cena corta e vemos que ela está sentada em sua cama. Ela se lembra de como Olin foi perseguido em sua vida passada, então é bom vê-lo sorrindo nesta, mesmo que ela esteja se sentindo um pouco incomodada por não ser ela a responsável pela felicidade dele. Ela afirma que só queria ter sido responsável por transformar sua tristeza em alegria, enquanto observa ele através de diversos momentos durante sua vida. E se me permitem fazer uma graça nesse momento, bem, os Stalkers dizem coisas bem parecidas com as que ela disse também, e nesse clima de reencontro o episódio acaba e tem muita coisa aberta pra se resolver. Como Olin vai resolver a treta com a capitã de um dos pelotões dos Lobos Negros? Será que veremos ela no arinho do nosso prota? Quem será que transformou o Sr. Faquinha em guisado? Se você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal, deixe nos comentários que você quer a parte 8 para que eu traga ela pra você, mete o dedo no like para que esse vídeo fique mais forte do que o amor da Henriette pelo Olin, e se inscreve e ativa o sininho para fazer com que o canal fique mais forte do que esse prota apelão. Começamos o episódio no dia seguinte, onde vemos que a Noelle tá surtando porque está entediada. Ela quer ir à oficina dos anões para saciar sua vontade de forjar uma espada. Henriette diz que isso não será possível nesse momento porque a segurança da cidade está muito rigorosa. Liz então chega a gritar de preocupação quando Noelle começa a bater pino ali por conta da abstinência de forja e começa a forjar uma espada invisível. Olin, por sua vez, aponta que os cavaleiros do Lobo Negro estão atrás dele, então a elfa poderia ir à cidade desde que fosse sozinha, sem problemas. Ela sai então de seu estado de transe e grita de excitação quando Henriette dá a permissão a ela para ir à cidade. Ela é escoltada por Milene enquanto visitam as lojas de armas e forjas e até encontram tempo para experimentar algumas iguarias locais. Noelle ainda quer ver mais o que a cidade tem a oferecer, mas nota que há muitos elfos por perto e parece que estão olhando para ela. A ferreira conclui que eles acham ela fofa e começa a imaginar cenários que eles estão vindo falar com ela. Milene, percebendo que o negócio está saindo do controle, resolve tirá-la de lá e então eles retornam para a mansão, onde eles narram os incidentes aos
os outros. Noel elogia a Amazona por um ótimo trabalho feito e tal, e Lizzie não se surpreende que os outros elfos queiram falar com ela, visto que ela acha a Noel muito bonita e tal, e isso dá aquela inflada no ego da Ferreira, que se contorce de felicidade por ser tão admirada. Henriette, no entanto, lhe diz que não foi sua aparência que atraiu os outros pra ela, e antes de continuar a explicação, a discípula dos deuses pergunta se Noel quer saber mais sobre si mesma. A elfa confessa que não lembra de nada de seu passado, então ela está interessada, e depois de obter essa confirmação, Henriette instrui todos a segui-la. Eles vão ao jardim, onde ela os transporta para a floresta élfica e todos ficam maravilhados com a beleza do local. Allen imediatamente percebe que a floresta estava escondida com uma barreira mágica para protegê-los dos inimigos externos. Henriette também revela que aqueles que deixaram a floresta têm suas memórias apagadas para proteger ainda mais a localização do refúgio élfico. No entanto, ela recebeu o direito de entrar na floresta livremente. Ao ouvir isso, Allen questiona se ela ajudou eles a construir essa barreira poderosa, pois ele não conseguiu senti-la. Ela tenta dar uma enrolada, mas meio que confirma isso e ordena que todos a sigam até o assentamento. À medida que eles avançam, Noel começa a se sentir pertencente a esse local. Milene, porém, acaba ficando na defensiva quando percebe que eles estão cercados. Os elfos então aparecem, mas Allen assegura ao grupo que está tudo bem porque ele não sente nenhuma hostilidade vindo deles. Henriette não se surpreende com a reação deles, afinal, segundo ela, a soberana deles voltou. Os elfos então se curvam para Noel enquanto a recebem de volta em casa. Allen imediatamente entende que os olhos da fada soberana são a razão para o comportamento dos elfos. Henriette revela que a visão Gran, assim como os olhos de fada soberana, são a marca da família real élfica. Noel fica chocado ao ouvir que ela é descendente da realeza e quem não ficaria, né? Dias de luta e dias de glória podem definir exatamente o que tá rolando por aqui. A discípula dos deuses também revela que a linhagem real da floresta acabou, portanto, Noel é o mais próximo de uma rainha que eles possuem. Nisso, um elfo chamado Percival se apresenta como seu regente em sua ausência. A Ferreira diz para eles pegarem leve, pois estão indo de 0 a 100 muito rápido com esse lance de ser tratada repentinamente como uma realeza. Percival assegura que não tem intenção de apressá-la em tomar decisões. Ele sugere que eles comecem devagar, conhecendo-se primeiro, e sugere que fazer um tour pela floresta pode ser o primeiro passo. A cena muda e temos um vislumbre da sociedade élfica, e Lizzie fica surpresa ao ver que eles usam ferramentas e móveis humanos. O regente tenta explicar que foi Henriette quem os apresentou, mas ela o interrompe antes que ele possa dar mais detalhes. Algumas crianças então correm para oferecer nozes que colheram. Noel as aceita e as crianças ficam felizes, dizendo que amanhã trarão algo ainda mais incrível para ela. Noel diz que ficará ansiosa aguardando por esse momento. Eis que Percival chama por Philip, que está mocado ali atrás da árvore. O regente pergunta se ele estava bisbilhotando para ver a rainha de perto e tal, dizendo para ele sair dali e ir brincar com outras crianças, dizendo que a rainha está ocupada. Noel tenta interagir com o rapaz, mas Percival, mostrando um total de zero paciência com o moleque, diz pra ela não fazer isso, pois segundo ele, eles ficariam nisso pra sempre. Philip então coringa, pois as outras crianças, apesar de serem más, puderam interagir com a rainha e ele não pôde. Noel demonstra interesse no papo do rapaz com esse lance de crianças más, mas Percival o censura novamente e ele apenas sai correndo dali. Percival tenta se desculpar pelo comportamento do garoto, mas Noel quer saber o que ele quis dizer com o mouse daquele momento. Percival apenas diz que não é nada demais e tenta desconversar, pedindo para eles prosseguirem com a caminhada, e eu já vi que tem algo estranho rolando por ali. A cena corta e vemos que durante a noite, a Capitã Lisette da unidade de Lobo Negro é acompanhada por Oswald. Ela o repreende por tratá-la tão casualmente. A capitã não se surpreende que ele ainda não tenha encontrado a entrada da floresta élfica, pois a sede de sangue que ele possui e emana é suficiente para fazer qualquer um fugir. O sujeito tenta zombar de Lisette, dizendo que ela é a criminosa que quebrou um dos piores tabus da história do Império. A capitão alerta a ter um pouco de cuidado ao contar piadas que ela não acha graça enquanto impõe uma espada ali no pescoço dele. Ela também diz pra ele não complicar a situação com um ataque de fúria quando encontrar o assentamento élfico. A cena muda mais uma vez e vemos que os elfos estão fazendo uma festa para celebrar o retorno de sua rainha. Percival se junta a Allen e explica a ele como os elfos crescem através do serviço ao seu monarca. Então, por eles não terem nenhum monarca nesse momento, eles não estão conseguindo crescer. Isso acaba inclusive afetando a reprodução deles, pois eles não conseguem ter filhos por conta disso, e por conta disso também a população élfica está em declínio. Ele explica que foi Henriette quem trouxe os bens de outras culturas para que eles pudessem aprender e sair pelo mundo em busca de outro propósito. Essa educação sobre outras formas de fazer as coisas realmente ajudou a aldeia. Allen também supõe que foi Henriette quem trouxe as duas crianças demônios para a aldeia. Percival se surpreende que ele tenha percebido, mas ouviu que aqueles que são muito habilidosos ou sensíveis podem ver as auras dos demônios. Allen então revela que não tem nenhuma animosidade
cidade contra eles, e o regente confessa que inicialmente a aldeia foi contra essa ideia de abrigar demônios, mas eles estão lentamente se abrindo pro processo. Porém, Philip ainda está hostil enquanto observa de longe. Após a celebração, eles revisam as coisas com Noelle, que ainda está insegura sobre o que fazer, mas o grupo assegura que apoiam qualquer decisão que ela tome, e todos vão pra cama, deixando ela um pouco sozinha para que possa refletir e tal. Ollie então dá a Henriette ali um olhar de quero bater um papo contigo mais tarde, e eles saem. Noelle fica sozinha pensando sobre sua vida atual e percebe que realizou o desejo de Vanessa de forjar uma arma que supera a espada divina. Ela então percebe que não sabe o que fazer a seguir, nem o porquê está viajando com Ollie e os outros, e ela percebe inclusive que chegou ali sem sequer entender o que tá rolando. E enquanto a elfa está em crise existencial, vemos que Henriette vai ao quarto de Ollie toda empolgada, dizendo que entendeu o sinal, pedindo para que ele seja gentil com ela porque ela não tem experiência e tal. Meu Deus. Nosso prota percebeu que ela entendeu tudo errado e pediu para ela apenas ir embora. Henriette obviamente coringa, questionando se há algo errado com ele, visto que uma garota linda como ela está disponível e tal. Enfim, um papo que enriquece o plot pra cacete, podem confiar. E depois que ele esclarece o mal entendido que tá rolando ali sobre o motivo dele tê-la chamado, ela fica um pouco irritada porque Percival falou sobre a situação dos demônios sem sua permissão. Mas como Olin já está ciente, ela resolve explicar algumas coisas pra ele que ele ainda não conhece. Ela revela que os demônios não são uma raça distinta de fato. Ela então começa a explanar melhor, dizendo que quando alguém sente muito ódio e deseja a morte de todos, a vontade do mundo reconhece essa pessoa como um demônio. Porém, contudo e entretanto, há algumas exceções nesse processo. Crianças demoníacas nascem de pais demoníacos e quando elas chegam a esse mundo, obviamente são desprezadas apenas por serem quem são, e a real é que elas acabam por se tornar demônios sem ter qualquer culpa nisso tudo. Henriette continua explicando que para piorar, os demônios colocam seus filhos nas piores condições possíveis e eles são forçados a travar uma árdua batalha apenas para sobreviver. Afinal, pela crença deles, aqueles que sobrevivem acabam por se tornar demônios mais fortes. Olin então apenas expressa que esse é um círculo vicioso muito cruel. Ele a questiona então sobre qual é a história das duas crianças que ela trouxe, e Henriette diz que encontrou as duas crianças que já estavam quase indo de arrasta, e ela não podia simplesmente deixá-las ali sem fazer nada. Olin então sorri e não se surpreende, afinal Henriette ainda é uma discípula dos deuses. A cena corta e vemos o dia seguinte e o passeio está continuando. Nisso as crianças demônio trazem para Noelle uma pedra espiritual que é revelada como rara. Essas crianças cumpriram a promessa delas quando elas disseram que iriam trazer algo que incrível para ela e tal. Philip, no entanto, chega por ali, pega essa pedra e joga no chão, dizendo para os demônios saírem dali e ficarem longe de sua rainha. Ele então foge enquanto as crianças choram e eu tô começando a pegar um certo ranço por esse ranhento. Allen menciona que os elfos possuem uma aversão profunda aos demônios e Henriette pondera que, bem, não são só os elfos, e nisso a gente vê que Lizzie tá ali tentando acalmar as crianças e da mesma forma temendo se envolver, ou seja, todas as raças têm aversão a eles. A cena então muda e vemos que Henriette encontrou Philip na cidade e o questiona sobre seu preconceito contra as crianças demônio. Pouco a pouco o rapaz vai percebendo que ele tá agindo meio na base do porque sim, e percebe que o que ele sente, ele nem entende o porquê de sentir. Ela então o deixa para pensar um pouco no assunto, e enquanto Philip está prestes a ir se desculpar, Oswald surge por ali e o agarra, exigindo que ele mostre o caminho para a floresta élfica. E nisso o episódio acaba em um momento crucial e a certeza que fica é que os elfos agora estão em maus lençóis. Como será que a situação será resolvida? De que forma o Olin resolverá esse impasse? Se você quer a continuação desse anime, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 9 para que eu traga ela para você. Esmaga o botão do like para que o vídeo fortaleça e se inscreve e ativa o sininho para dar aquela força pro canal. Começamos o episódio com a galera forrando a pança ali graças a um banquete que o Percival organizou aos visitantes e todos ficam maravilhados com a variedade de pratos. Enquanto todos desfrutam da refeição, Noelle apenas olha fixamente para seu prato. Henriette percebe isso e sussurra para Olin, informando que ela ainda está assustada por ser a elfa governadora do lugar e tal, e Olin entende como ela está se sentindo, pois a posição foi repentinamente imposta a ela, e essa responsabilidade poderia fazê-la perder o apetite. Henriette sugere que eles deveriam fazer alguma coisa para ajudar, mas Olin rejeita a ideia, dizendo que isso é algo que somente ela precisa aceitar e precisa aceitar sozinha.
E enquanto Olin vai enchendo a pança, descobrimos que Noelle, no final das contas, só estava afim de comer uma carne em vez de frutas, por isso ela estava estática por ali. No dia seguinte, Henriette anuncia que está indo embora e deixa os outros aos cuidados de Percival. Percival diz a ela que ela não precisa se preocupar pelo elfo desaparecido, mas ela responde que vai aproveitar a oportunidade para procurá-lo, já que ela precisa voltar ao castelo de qualquer forma. Percival pede desculpas pelo incômodo, mas ela não se importa e se despede deles. Olin se pergunta o que aconteceu, e Percival informa que um dos elfos deixou a floresta e não voltou desde então, e o líder local apenas torce para que ele não tenha se enfiado em problemas desde que estava fora da proteção da floresta. A cena muda e vemos que Henriette está de volta à cidade do mundo humano, procurando por Philip, totalmente sem sucesso. Enquanto isso, Olin comenta que os elfos aparentam ser muito de boas e tals, mas Milene aponta que na real eles estão atolados na vagabundagem até o pescoço. Liz então pergunta a Percival se os elfos não trabalham por ali, e ele diz que eles não são exatamente trabalhadores na sociedade élfica. Ele informa que os elfos não deveriam trabalhar, e eles se perguntam o que ele quer dizer com isso. Ele explica que os elfos crescem num ritmo mais lento em comparação com outras raças, porque vivem muito mais tempo, o que afeta diretamente em como eles experimentam o tempo e percebem as coisas do mundo. Eles agora entendem um pouco a perspectiva dos elfos sobre o trabalho árduo e tal, mas Olin questiona se Noelle pode ser considerada uma excêntrica por ela ser obcecada por forja, e ela o repreende, pois o jeito que ele tá colocando as coisas parece que ela é uma esquisitona e tal. Milene se pergunta quem faz comida para os elfos, e Percival diz que comida não é o problema, estendendo a mão e fazendo uma maçã cair nela. Eles ficam maravilhados com esse truque, o que os faz perguntar se Percival é um mago ou algo do tipo, mas Percival explica que a floresta compartilha seus frutos com eles sempre que desejam. Eles então questionam como os elfos construíram tal conexão com a floresta, e Percival explica que a floresta e os elfos são como uma unidade única e fazem parte de um só. Noelle e Liz demonstrando que a inteligência não é o ponto forte da dupla, apenas fingem entender o que ele disse, e Olin utiliza sua habilidade de avaliação, que revela que os elfos e a floresta se misturam. Percival fica impressionado por ele ter notado isso e diz que não é complicado entender o conceito, e ele explica que eles são como se fossem um só, porque nascem, crescem e morrem na floresta, e após morrer eles retornam à floresta como espíritos élficos. Dessa forma eles ajudam a cuidar dos seus descendentes e da floresta também, juntamente com a floresta. Olin demonstra estar maravilhado com a floresta e percebe que esse é um ótimo lugar para se viver, especialmente porque os elfos não precisam lutar por comida. Percival chama Noelle de majestade, mas ela informa que ainda não aceitou o papel. Ele pergunta se ela gostou como é a vida na floresta, mas ela veio de veja bem, dizendo que precisa conhecer ainda mais. Olin, por outro lado, com sua vagabundagem aflorada, desgosta do modo de vida élfico e se pergunta se pode ser permitido ele morar na floresta, já que está procurando um local pacífico no Império para viver. Percival diz que ele precisa ser reconhecido como um compatriota deles para que possa viver com eles, e Olin se pergunta o que precisa fazer para ser reconhecido. Percival diz que ele não sabe também, mencionando que quem decide isso é a floresta, o que faz Noelle questionar a aceitação das crianças demônio, e Percival diz que as crianças estão apenas ficando com eles por um tempo, então elas não precisam ser reconhecidas. Olin se pergunta se pode utilizar essa regra para si, dizendo que vai ficar por um curto período de tempo, e Percival diz que dessa forma é possível que ele more por ali. Olin então questiona quanto tempo é considerado um curto período para os elfos, e Percival diz que é por volta de 100 anos, ou seja, ele burlou a regra. Eis então que uma brisa suave de repente sopra pela floresta e Percival diz que cuidará disso. Olin se pergunta com quem que ele estava falando, e ele informa que é com a floresta, que o informou que eles têm um visitante. Eles se questionam se é Henriette, mas Percival diz que a floresta não reconhece essa pessoa, o que os deixa apreensivos. Ele garante que várias pessoas boas no Império recebem a permissão para entrar na floresta. Ele então pede permissão para Noelle para dar uma pausa no passeio para que possa receber o novo convidado, e Noelle dá a permissão. Percival se afasta e Olin sugere que voltem para casa, mas Noelle diz que quer continuar o rolê. Ele diz que pode dar treta caso eles sejam descobertos por alguém no Império, o que os faz lembrar de que Olin é um homem procurado. Eles voltam para casa de hóspedes, e enquanto Noelle e Milene estão ali tentando jogar um xadrezinho, Liz pergunta a Olin se ele realmente planeja ficar com os elfos. E ele, sem titubear, diz que está considerando isso porque ali parece ser um bom lugar para viver. Os elfos são legais e ele pode sempre contar com
Henriette porque ela sempre está por perto. Lizzie então fecha a cara revoltada de ciúme por conta da amizade entre ele e a Henriette. Isso Alan, burraço do jeito que é, até tenta explicar seu relacionamento com ela, dizendo que não é o que ela pensa. E eu já mandei o facepalm na hora, porque ele tá fazendo isso da pior maneira possível. Lizzie pergunta que tipo de relacionamento eles têm e se afundando até o pescoço, o rapaz diz que eles estão apenas ligados pelo destino. Lizzie só volta a espumar de raiva, enquanto Noel e Milene só veem o parquinho pegando fogo, dizendo que parece que o Olin é o marido que foi pego traindo. Noel diz a Lizzie que ela não precisa se preocupar com o Olin traindo, porque ela vai manter os olhos nele. Mas Lizzie fica surpresa que ela também esteja decidindo morar na floresta. E Olin, por sua vez, inclusive questiona se ela vai se tornar a rainha dos elfos, e ela diz que vai tirar um tempo para viver na floresta e dessa forma decidir, já que é uma responsabilidade enorme de se assumir. Olin se pergunta como ela vai lidar com seu amor pela forja, e Noel informa que vai construir uma forja por ali na floresta mesmo e aprender com os anões do Império. Milene diz que vai morar por ali também, afinal ela vai ficar com Noel, e Lizzie decide que vai ficar também, mas Olin diz que Lizzie não pode, porque ela não é uma andarilha tipo eles, afinal agora ela tem um ducado para cuidar. A cena corta e vemos que Henriette retorna ao seu castelo, onde encontra Lisette, a capitã dos Cavaleiros Lobos Negros, esperando por ela. Henriette se pergunta por que ela fez uma visita a ela e Lisette informa que ela é suspeita de estar abrigando o culpado pelo assassinato do imperador. Henriette se pergunta sobre o que Lisette está falando, mas Lisette informa que ela só estava mentindo. Ela explicou que visitou Henriette por um palpite, porque o culpado desapareceu após ser avistado várias vezes. O culpado é o cara da rua, daquele dia que supostamente assassinou alguém. Ela sabe que o culpado não cruzou a fronteira, o que a faz acreditar que Henriette foi a responsável pelo desaparecimento, porque ela é a única que é tão habilidosa. Os soldados então invadem o castelo e o viram de cabeça para baixo para procurar, mas Henriette informa que ela não encontrará nada por ali, porque ela não está abrigando ninguém. Lisette se pergunta se encontrará alguma evidência na floresta élfica, já que Henriette vai para lá frequentemente, e Henriette se sente ameaçada por isso. Enquanto isso, Oswald chega à floresta élfica com o Philip como seu prisioneiro e diz que irá com tudo. Percival então chega à entrada para receber o visitante, mas encontra Philip, que se desculpa com ele. Ele percebe Oswald junto de Philip e deduz que ele utilizou o garoto para encontrar o caminho até a floresta. Ele percebe que Oswald é um cavaleiro lobo negro e lembra-se de quando Henriette o avisou para não se envolver com eles, porque eles são gente da pior espécie, visto que com os poderes extrajudiciais que possuem, podem tomar qualquer atitude que julguem correta, inclusive até atear fogo na floresta caso eles queiram. Percival decide então se apresentar calmamente a Oswald e após isso ele pergunta sobre seu propósito na floresta. Oswald informa que está procurando o criminoso que eles estão abrigando na floresta, mas Percival diz que ele está enganado, que não tem ninguém nesse tipo por ali. Oswald insiste que eles estão abrigando um criminoso e diz para trazê-lo para fora do esconderijo, mas as crianças demônios surgem por ali, correndo para apresentar presentes a ele, já que ele é um visitante, e Percival tenta afastá-los, mas eles não ouvem, e Oswald percebe que são crianças demônio, o que o faz perguntar por que Percival está escondendo-as na floresta. Percival tenta protegê-las, implorando a Oswald para deixá-las ir porque elas são inocentes, mas Oswald o derruba. Oswald então utiliza sua magia nas crianças, o que causa uma grande explosão na floresta. As pedras espirituais que as crianças demônios deram a Noel começam a brilhar, e Noel percebe que as crianças estão em perigo após uma breve visão delas. Ela informa a Allen que estão sendo atacadas por um cavaleiro lobo negro e decide ir ao seu auxílio. Milene a acompanha para fornecer apoio, mas Allen não as segue porque está pensando se o atacante está atacando as crianças por uma causa justa ou não. Olha as ideias. Ele lembra que em sua vida anterior, Allen teria ajudado as crianças sem hesitação, mas ele agora não é mais um herói, porque salvar a todos o deixou apenas com um vazio por dentro. Lizzie percebe que ele está perdido em seus pensamentos e pergunta se ele está bem, mas ele diz que eles precisam seguir Noel para fornecer apoio. Percival consegue proteger as crianças demônio da magia de Oswald e implora para deixá-las em paz porque são apenas crianças inocentes. Oswald informa Percival que isso não é negociável, então o elfo decide enfrentá-lo para surpresa de Oswald. Percival diz às crianças para se afastarem enquanto ele enfrenta Oswald, que fica entusiasmado por lutar contra ele. Percival cria um grande escudo na frente de si para se proteger contra os ataques do inimigo, mas Oswald o ataca por trás, fazendo com que uma árvore exploda em chamas, derrubando Percival facilmente. Oswald então se aproxima das crianças, se perguntando qual delas deve ser executada primeiro, enquanto elas gritam por ajuda. Philip de repente se coloca entre Oswald e as crianças. Eis então que Oswald é atingido por trás pelo martelo de Noel, que o surpreende. Ele pensa que Noel é a líder élfica, mas ela diz que é apenas uma ferreira, enquanto Milene é sua assistente de loja. Ela diz a ele para deixar a floresta e parar de atacar as crianças, e ele, pistolaço, resolve atacá-la. Milene prevê seu movimento e tira Noel dali, enquanto Oswald utiliza seu ataque explosivo que incendeia uma árvore em vez disso. Elas continuam correndo e desviando dos ataques de Oswald, e isso vai o irritando. Noel se pergunta por que Olin ainda não veio ajudar, mas Percival se levanta e pega sua espada. Ele investe contra Oswald,
mas o inimigo diz que seu ataque é lento e o contra-ataca. Oswald está prestes a mandar o Percival de arrasta, mas Olin interrompe no último momento. Olin está irritado que o Oswald está causando problemas depois de finalmente ele encontrar um local pacífico para ficar. Oswald se pergunta quem ele é e Olin diz que ele não vale a saliva gasta, então não vai dizer. Oswald fica irritado com a insolência de Olin e decide atacá-lo com sua magia explosiva que não funciona. Ele percebe que Olin está neutralizando sua magia, então decide atacar Noel, mas Olin corta a ligação da magia com a elfa que surpreende o inimigo. Oswald tenta mais uma vez, sei lá, vai que rolou uma falha na conexão, mas Olin corta mais uma vez dizendo que sua magia é inútil contra ele. Oswald decide utilizar sua espada para atacar Olin, mas nosso prota, imbuído pelo poder do protagonismo, é rápido demais para ele acertar. Olin pergunta por que ele atacou as crianças e ele diz que não precisa de um motivo para mandar de vala os demônios. Ele tenta atacar Olin novamente, mas Olin o derruba facilmente com sua espada, afinal, ele é o prota e ele é apelão. Após a luta, Lizzie cura as feridas das crianças e diz a Olin que estava feliz por ele ter ajudado as crianças inocentes, mesmo que elas fossem demônios. Oswald está ali apagadão, o que os faz perceber que indiretamente eles começaram uma treta contra o Império. Olin agradece aos céus por Yeti não estar por ali porque ela não aprovaria suas ações, mas adivinha quem apareceu? Sim, a própria. Ele tenta justificar pra ela que os fins justificaram os meios e tal, e ela, sabendo que ele enfiou o pé na jaca até o pescoço, diz que vai mover os palitos pra ajudar. E ela, por sua vez, diz que tem boas notícias pra eles, dizendo que os bloqueios nas estradas foram suspensos e eles ficam felizes por poderem retornar a seu reino. Henriette diz pra eles se apressarem pra ir pra casa, mas Olin percebe que algo errado não tá certo nela, e eu pensei que ela talvez até estivesse sendo manipulada de alguma forma, pela forma como ela está agindo. A cena corta e vemos que eles se preparam pra partir, e Percival tenta convencer Noel a ficar, mesmo que não queira se tornar rainha e tal, mas ela diz que ainda quer aprender mais sobre o mundo exterior para se tornar digna dessa posição. Percival se despede enquanto ela começa a sair da floresta, acenando adeus e prometendo retornar um dia. A cena corta mais uma vez e vemos que Lisette está levando Henriette, dizendo que ela será levada sob custódia por suspeita de mandar de vala ao imperador. E com isso o episódio acaba e agora fica a dúvida sobre como essa treta vai se resolver. E se você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que você quer a parte dessa para que eu traga ela pra você, mete o dedão no like para que o vídeo fique fortão e se inscreve e ativa o sininho pro canal crescer e prosperar.